Com Pedro Martelli, os comentários de Gustavo Soler, as reportagens do Paulo do Vale. E assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista, a gente vai imediatamente a Salvador, lá na Bahia, na Arena Fonte Nova. O Bahia vai receber o Palmeiras. Jogo muito importante para os dois times, né? Bahia sonhando aí com o Libertadores da América, o Palmeiras sonhando com o título brasileiro. A Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Rogério Assis os comentários do Alexandre Pretzel e reportagens do Bruno Milhosa. Esse jogo do São Paulo também é muito importante porque o São Paulo está sonhando com um lugar direto na Libertadores da América em 2025, sem ter que passar ali pela pré-Libertadores. E o Bragantino luta contra a degola, contra o descenso, contra o rebaixamento. Jogo importantíssimo para as duas equipes. Tarde de quarta-feira em São Paulo. Calor, hein? Nossa, meu Deus! Tá quente, barbaridade, mas é assim que a gente gosta, não é? Desse clima todo, desse ambiente espetacular. 31 graus é a temperatura média na cidade de São Paulo, com sensação térmica de 33, o sol tá brilhando, tem uma previsão de chuva ainda hoje, mas vamos em frente porque para você que está descansando aí nesse feriadão muito bom, para você que não está conseguindo descansar, tá tendo que trabalhar nesse feriado, não tem problema também, vamos juntos aí, é uma honra, um prazer ter a sua companhia nesse feriado, você que está no seu automóvel, você que está em casa, está no trabalho, é muito legal. E para você que está com a gente pelas ondas do rádio, em São Paulo ou em qualquer cidade do Brasil, através da sua emissora que retransmite a Rádio Bandeirantes e nos nossos canais digitais no Brasil e no mundo, ouvindo mais essa transmissão de futebol. O youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial já está com a nossa live. Já estamos aí com a nossa transmissão no YouTube, prontinha, a postos, esperando por você em áudio e vídeo. Você acompanha esta transmissão da Bandeirantes. E eu já vou aos primeiros destaques, às primeiras informações da equipe Bandeirantes de Esportes. Começando com o Marcelo Stefani, com o Nabi Abichedi, onde está o Paulo do Vale, para trazer o primeiro destaque do São Paulo. Alô, Rafael Palmeira, sobe o hino do Tricolor, sobe o hino do São Paulo, porque eu quero a primeira manchete do São Paulo. O primeiro destaque do Tricolor é com você. Alô, Paulo do Vale, diz aí, PDV, boa tarde. Fala, Capri, abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, direto de Bragança Paulista, 30 graus por aqui, pelo menos é o que marca o termômetro, mas a sensação térmica é de mais calor, né? Uma manhã, começo de manhã, no momento que chegamos por aqui, e agora já início da tarde também, bem quente aqui em Bragança Paulista. Pelo menos aqui pelo aplicativo não tem previsão de chuva, mas o céu tá carregado, viu? Não vou ficar surpreso não se chover por aqui nas próximas horas. Bola rolando 4:30 da tarde, o Tricolor Paulista já está aqui no Nabizão, no Nabi Abichedi, recebe um grande apoio por parte do torcedor. E a informação é a seguinte: Jonathan Caleri viajou com a equipe, mas desfalca o Tricolor Paulista com dores, por isso veio apenas apoiar. É um São Paulo muito desfalcado. A data FIFA tira Ferrarese e Bobadilha, e no departamento médico Jamal, Wellington, Arboleda, Lisiero e Wellington Rato, e na companhia também de Jonathan Caleri, que veio apenas para apoiar. Além deles, Caprizo Beldia. Fazia tempo, hein? Hoje cumpre suspensão e o Maxi Cubeiras comanda o Tricolor Paulista à beira do campo aqui no Nabizão, Capri. Desde quando o São Paulo não entra em campo, hein? Nessa data FIFA aí, hein, PDV? Qual foi o último dia aí que entrou em campo o São Paulo? Foi no sábado retrasado, né? Sábado retrasado. Então, já são 12 dias, né? Por aí, 13 dias que o São Paulo não entra em campo, viu, Capri? Foi contra o Atlético Paranaense no Morumbi, 2-1. Muito bom. Vamos então à informação do Bragantino. Time de Bragança que nos últimos anos vem sempre se sustentando aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez a luta é contra a degola. Já trocou treinador, já tá no protocolo aí do time rebaixado. Será que vai para a Série B? O que é que o Bragantino vai fazer para o jogo de hoje e tentar evitar o caminho da degola? Diz aí, PDV. Olha, Capri, os números dizem isso, viu? São 8 jogos na sequência sem vitória
e há 5 jogos sem marcar nenhum golzinho sequer, 18ª posição, 36 pontos para o time do Seabra, que hoje conta com os retornos importantes de Matheus Fernandes e Eric Ramírez. O Eric estava machucado, o Matheus Fernandes volta de suspeição, mas o Seabra pode manter aí os 2 jogadores do banco de reservas. Daqui a pouco as 2 escalações por aqui, viu, Capri? Já já vamos confirmar os 2 times, porque a bola vai rolar 4h30 da tarde. Então às 3h30, com 1 hora de antecedência, os 2 times confirmados pelo Paulo do Vale. Daqui a pouquinho ele, o Pedro Martelli, no comando da jornada esportiva Bandeirantes, na transmissão de Bragantino e São Paulo. Mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir ele, Gustavo Soler, vai analisar todo o desempenho dos 2 times nessa partida de Bragança Paulista. E tem o primeiro destaque para o ouvinte Bandeirantes, para o ouvinte que está com a gente aqui no Concentração. Diz aí, Soler, como é que você está? Boa tarde. Tudo bom, Capri? Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes, na esperança de ver uma boa ação da equipe do São Paulo jogando fora de casa, uma boa partida por parte do tricolor. O Paulo do Vale já trouxe, né, esse desfalque do Caleri, que há muito tempo não marca com a camisa do São Paulo, mas um tricolor que começou bem contra o Atlético Paranaense, depois caiu de produção, tomou um susto quando sofreu o empate do Furacão e aí conseguiu a vitória com o André Silva, que é um substituto interessante dentro da equipe do São Paulo para o próprio Caleri. É um centroavante de referência, o homem de área, e que normalmente quando a bola pinga dentro da área, ele briga e disputa para colocar a bola no barbante. Então, veja um São Paulo superior em comparação ao próprio Bragantino. Bragantino que vive um momento de muita oscilação. Por sinal, os times da franquia da Red Bull não vivem grandes anos, né? Nas últimas temporadas, o próprio Leipzig na Alemanha não viveu o seu melhor momento. O Salzburg é um ponto fora da curva, até porque o futebol austríaco é muito fraco tecnicamente, mas mesmo assim passou também por um período de dificuldade, tanto que agora a franquia da Red Bull contratou o Jürgen Klopp para ser o cara que vai organizar e vai gerir todas as franquias do clube. Então, Red Bull Bragantino tentando sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro, e se isso não acontecer, Capri, será um 2025 muito difícil, porque a matriz não vai ficar mandando a mesma quantidade de dinheiro que manda hoje para a equipe do Red Bull Bragantino, e lembrando que eles têm o projeto da construção do seu novo estádio, então o rebaixamento seria algo desesperador para o time de Bragança Paulista, porque iria mudar muita coisa internamente, talvez até o poderio de investimento da própria marca Red Bull dentro do Bragantino. Valeu, Soler. Vamos esperar aí, vamos aguardar, né? Você está sentindo aí que o São Paulo vai conseguir a meta, que é ir à Libertadores de maneira direta, ou vai ter que passar pela pré-Libertadores no ano que vem, hein? Olha, Capri, eu acho que o São Paulo vai acabar ficando com uma das vagas na etapa preliminar da Copa Libertadores da América, e aí o Paulo do Vale vai trazer, né, e já trouxe várias vezes aqui a informação que o tricolor terá pela frente uma pré-temporada nos Estados Unidos, e com isso vai empurrar o início da sua estreia no Campeonato Paulista. Se for para a pré-Libertadores, aí não tem calendário. Aí não tem como o São Paulo conseguir conciliar tudo. Então é óbvio, o tricolor vai fazer de tudo para tentar uma vaga direta na Libertadores. No entanto, para conseguir hoje essa vaga, tem que torcer muito mais por um título do Botafogo na Libertadores do que realmente disputar com as próprias pernas esta vaga direta. Até porque o Flamengo, que é o 5º colocado, já tem uma vaga direta, e hoje no G4 os times que estão à frente do São Paulo jogam mais futebol e estão distantes do próprio tricolor. Então a única chance de ir direto para a Libertadores nesse momento é se o Botafogo der uma forcinha e vencer a Libertadores jogando contra o Atlético Mineiro. Maravilha, já volto com você aí, Soler, pra gente falar mais desse Bragantino e São Paulo, jogo das 4h30 da tarde. Eu reforço aqui com todos vocês, atenção, hein? Assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista, a gente vai a Salvador, a Arena Fonte Nova. Lá o jogo começa às 18 horas, Bahia e Palmeiras, é jogo importantíssimo.
vale o título para o Verdão e vale ida à Libertadores da América para o Bahia. Lá está a reportagem Bandeirantes, o Bruno Migliosi está acompanhando esta quarta-feira do Verdão em Salvador e tem o destaque do Palmeiras, o destaque do jogo, está ao vivo conosco. Fala aí, Migliosi, boa tarde! Fala, Capri, boa tarde, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falo da frente do estádio da Fonte Nova, onde daqui a pouco, como você falou, às 18 horas, o Palmeiras tem um jogo importantíssimo. Não pode mais perder pontos, caso queira mesmo brigar por esse campeonato contra o Botafogo. Então, distância de 4 pontos, o Verdão não pode vacilar hoje contra o Bahia. Por isso, o técnico Abel Ferreira fez ali toda a logística, também o Palmeiras, para contar com todos os jogadores à disposição. Por exemplo, o Gomes, que veio no avião da Leila para Salvador, depois de defender a seleção paraguaia na partida contra a Bolívia em La Paz, e fica à disposição a princípio no banco de reservas. Outros jogadores à disposição, o Everton, que esteve ontem aqui pela seleção brasileira, será titular do Palmeiras, mas tem os desfalques de Rios, Estevão e Mike cumprindo suspensão. Com isso, Capium, Palmeiras provável. Tem o Everton no gol, na direita Marcos Rocha, zaga de Vitor Reis e Murilo, com Caio Paulista na esquerda. No meio de campo, importante a gente trazer a informação de que o Dudu pode começar na vaga do Maurício, então compondo esse meio de campo com o Aníbal Moreno e também à frente, lembrando que Flaco Lopes e Rony brigam por posição. A outra vaga é de Rafael Veiga, então o Palmeiras pode ter algumas modificações. O Abel Ferreira largando com o Dudu para essa partida importante contra o Bahia a partir das 18 horas. Capri? Tá fresquinho aí em Salvador hoje também, não é, Bruno? Hoje feriado aí na capital da Bahia, tá fresquinho hoje, né? Capri, olha que sol, viu? Uma lua para cada um aqui em Salvador hoje. Inclusive o torcedor demora até para comparecer ao estádio da Fonte Nova. O jogo é às 18 horas. Não tem trânsito, o estádio fica perto de tudo, então o pessoal vai começar a aparecer por aqui um pouquinho mais próximo do jogo. A expectativa é de cerca de 36 mil pessoas para comparecerem a essa partida e muito palmeirense por aqui já para acompanhar esse jogo do Verdão, que é fundamental na briga pelo título. Capri? Muito bom, você volta daqui a pouquinho ao longo daqui da nossa programação, ao longo da jornada esportiva Bandeirantes, falando mais de Bahia e Palmeiras. Bahia e Palmeiras, o jogo que o Rogério Assis vai transmitir na Bandeirantes. São 3 horas e 14 minutos, 3h15 vai marcar o quinto sinal, né? 3h15, hora oficial do Brasil. Daqui a pouquinho vou voltar a Bragança Paulista com o Paulo do Vale, já. Mais análise, mais opinião com o Gustavo Soler, mas agora eu quero falar com você sobre Soccer Hospitality. Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, que é a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa, porque é isso, né? Você pode desfrutar de todos os benefícios dos camarotes da Soccer Hospitality como pessoa física, ir aí com a sua família, com os seus amigos, com os seus parentes, ou você que é empresário, você que é da área aí de recursos humanos de uma empresa, precisa fazer uma boa ação com seus clientes, com seus funcionários, a Soccer Hospitality também é para você. São camarotes nos principais pontos do país e não só em São Paulo. Mas se você estiver em São Paulo, eu tenho certeza que você vai adorar a experiência de open bar, open food, da presença de ídolos, da segurança, além de muita alegria para torcer pelo seu clube do coração na Neoquímica Arena, onde fica o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos e no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Você conhece a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. Não esqueça, uma experiência única é com camarotes Soccer Hospitality. Vamos pro intervalo? Bem rapidinho, a gente já volta aqui com o Concentração para falar muito mais de Bragantino e São Paulo, o jogo das 4h30 da tarde, que a Bandeirantes transmite para todos vocês. Até já! Concentração na Rádio Bandeirantes. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento
Stone, cashback de até 2% só com o cartão PJ Stone. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Heineken 00. Bradesco, com cartões Bradesco você tem muito mais benefícios. Claro, com a Claro você se conecta mais com a Black Friday. E McDonald's, a fórmula é curtir em família. A cidade de Las Vegas já celebrou por 2 ocasiões um piloto campeão mundial da Fórmula 1. Em 1981, o brasileiro Nelson Piquet conquistou o primeiro de seus 3 títulos mundiais. No ano seguinte, 1982, foi a vez do finlandês Keke Rosberg garantir o seu único título na categoria. E nesse final de semana, Las Vegas pode voltar a celebrar um campeão do mundo da Fórmula 1. Max Verstappen, depois da sua vitória no último Grande Prêmio de São Paulo, tem boas chances para conquistar o 4º título da carreira. Neste final de semana, se chegar à frente de Lando Norris na corrida, garante assim a conquista desse título mundial. Se chegar atrás, também pode ser campeão. Norris precisa, ao final do final de semana, descontar ao menos 3 pontos em relação a Max Verstappen para manter assim viva suas chances na disputa pelo título dessa temporada. O final de semana é importante para a Fórmula 1, num palco que no ano passado causou muita atenção para a categoria, e importante também, claro, para Max Verstappen. Se vencer o 4º título mundial, e tudo indica que isso é apenas questão de tempo, Verstappen entra para um grupo seleto de pilotos que venceram 4 ou mais títulos na Fórmula 1. Lewis Hamilton e Michael Schumacher encabeçam a lista com 7 títulos mundiais. O piloto argentino Juan Manuel Fangio tem 5 títulos e atrás vem Alain Prost e Sebastian Vettel com 4 títulos mundiais. Apenas esses 5 pilotos estão nesse clube seleto e Max Verstappen pode ingressar garantindo um 4º título nessa temporada. O Grande Prêmio de Las Vegas acontece na madrugada de sábado para domingo, largada prevista para as 3 horas da manhã do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. A Rua das Juntas Provisórias tem 1 quilômetro de lentidão no sentido centro até a chegada aos viadutos Gazeta do Ipiranga e Grande São Paulo. O caminho é melhor pela paralela Rua das Municipalidades, que pode ser acessada a partir da Rua Lima e Silva. Sem dificuldade nas Juntas Provisórias sentido Anchieta e Tancredo Neves. Quer saber mais sobre o andamento das obras nas rodovias? Acesse o site obrasccrrodovias.com.br e fique por dentro de todas as melhorias que a CCR Bioeste está fazendo para você. Dizer que o Brasil é gigante não é exagero, mas um país desse tamanho não se move sozinho. Ele conta com mais de 200 milhões de gigantes que saem cedo de casa todos os dias, pelos trilhos, estradas ou aeroportos. Gigantes que não diminuem diante dos desafios, que não têm medo de distâncias. Por isso, só uma gigante como a CCR poderia ajudar os brasileiros a mover este país. CCR 25 anos. Mover o Brasil é pra gigantes. Alô, consumidor! Alô, comerciante! O Gigante Max Atacadista faz o maior Natal do atacarejo para sua casa e o seu negócio. É carro zero toda semana e preço baixo na loja inteira. Melão, batata, 3,89 o quilo. Banana, tomate, 4,39 o quilo. Ovos com 20 unidades, 9,39. Frango, 7,79 o quilo. Leite 1 litro a partir de 4,48. Arroz solito, 5 quilos, 25,98. O maior Natal do atacarejo é aqui. Vem!
Promoção Global da Sorte do Auto Shopping Global. Compre e concorra a um Kik Sense 0 km. Já pensou você de Kik Zero na garagem? Procure as lojas participantes. Consulte o regulamento em globaldasorte.com.br. Auto Shopping Global, mais de 70 lojas e 3 mil ofertas esperando por você. Estacionamento, praça de alimentação, financeira e muito mais. Avenida dos Estados, 8.000 Santo André. Apoio Santander Financiamento. Mas o trânsito começa por você. Tem Black Friday no Animalia Park. Só até domingo, o primeiro lote promocional online por R$ 98,00 para adulto ou criança. Válido até o final das férias de janeiro. É isso mesmo, só R$ 98,00 no primeiro lote da Black Friday em até 5 vezes sem juros. Aproveite esta super promoção. Venda somente na internet até domingo. Garanta uma experiência incrível para as férias de toda a família. Acesse agora animaliapark.com.br. Black Friday no Animalia Park, onde é divertido preservar. O encontro de líderes que você estava esperando chegou. HSM Mais 2024. Aprenda com quem está construindo o futuro dos negócios no principal evento de gestão e inovação da América Latina. Speakers globais, executivos brasileiros que lideram a transformação, trilhas de conteúdo e aprendizado personalizado. Conecte-se às ideias que vão elevar a sua carreira ao próximo nível. 26 e 27 de novembro em São Paulo. Garanta agora seu ingresso em hsmmais.com.br. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Pix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Dizer que o Brasil é gigante não é exagero, mas um país desse tamanho não se move sozinho. Ele conta com mais de 200 milhões de gigantes que saem cedo de casa todos os dias, pelos trilhos, estradas ou aeroportos. Gigantes que não diminuem diante dos desafios, que não têm medo de distâncias. Por isso, só uma gigante como a CCR poderia ajudar os brasileiros a mover este país. CCR 25 anos. Mover o Brasil é pra gigantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. O trânsito segue congestionado na Ponte Cidade Universitária, sentido Rua Alvarenga, seguindo pela Alvarenga, que tem mão única, até a Vital Brasil. Lentidão que se estende desde o período da manhã. Para cruzar a Marginal do Pinheiros no sentido bairro, prefira as pontes Eusébio Matoso ou Jaguaré. Seu carro novo está no primeiro Feirão C6 Alto, de 20 a 24 de novembro, no Shopping Lar Center. Condições especiais de financiamento com a primeira parcela em até 120 dias. Nos vemos lá. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. e 25, tarde de quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Hoje é feriado nacional, hoje é o dia da consciência negra e eu espero que você esteja passando aí uma quarta-feira muito especial, não é? Trabalhando, descansando, enfim, o que você estiver fazendo é que seja uma quarta-feira muito, muito legal, porque a nossa tem sido, né? Tem sido. Aliás, nós abrimos essa quarta-feira com futebol hoje, né? Porque ontem o jogo da seleção brasileira já invadiu a madrugada dessa quarta-feira. Então, estamos falando de futebol desde a madrugada de hoje. Já fizemos a transmissão também de Corinthians e Cruzeiro, a vitória do Timão por 2-1. Já no
vamos falar desse jogo, porque agora eu quero mais um destaque do São Paulo. Mais uma informação do Tricolor, que já às 4h30 da tarde, pega o Bragantino em Bragança Paulista. Vamos lá, o que é que você me conta mais do São Paulo? Diz aí, PDV. Bom, Capri, te conto que eu já tenho por aqui a escalação do São Paulo, hein? O Tricolor paulista já definido aqui em Bragança Paulista, neste momento em que o gramado do Nabizão passa por aquela irrigação. Tá quente, hein? Tá calor. Aberta a temporada de calor no Brasil e no interior de São Paulo. O Tricolor está definido com muitos desfalques, como eu disse na minha entrada: Ferrarese, Bobadilha, Jamal, Wellington, Arboleda, Lisiero, Wellington Rato, Caleri, todo mundo fora. O São Paulo definido com 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 28 Alan Franco, 22 Juan e 35 Sabino. Portanto, Sabino novamente escalado na esquerda, com uma dupla de zaga formada por Alan Franco e Juan. Meio de campo tem Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Mais à frente, o quarteto com 10 Luciano, 47 Ferreirinha, 7 Lucas e 17 André Silva, Capri. Repeteco do São Paulo, vai, PDV. 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 28 Alan Franco, 22 Juan, 35 Sabino, 16 Luiz Gustavo, 20 Marcos Antônio, 10 Luciano, 47 Ferreira, 7 Lucas, 17 André Silva. Daí o São Paulo definido, escalado sem o Caleri, não tem o argentino no comando do ataque. O André Silva terá a missão de marcar os gols. Tá bom esse São Paulo aí, é suficiente para vencer o Bragantino em Bragança, ô Soler? É o melhor São Paulo, pelo menos à disposição neste momento, né? Não tinha muito o que a dupla Zubeldia e Maxi Cubeira mudarem nessa equipe do Tricolor Paulista, então era o que tinha de melhor à disposição para o jogo de hoje, e mesmo assim é um time muito mais forte. Daqui a pouco o Paulo do Vale vai confirmar a escalação oficial do Red Bull Bragantino, mas esse time do São Paulo é muito mais forte do que o próprio time da casa. No entanto, o Bragantino, com um treinador novo, é claro que vai tentar superar desafios, vai tentar buscar pontos para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje é um jogo muito mais para o São Paulo do que para o próprio Bragantino. Não tinha muito o que mexer, acho que é a melhor formação que o São Paulo tinha para o jogo de hoje mesmo. O Braga já está escalado aí, PDV? Já temos a escalação do time de Bragança? Olha, se a gente não tem, deve ter em 1 minuto, viu, Capri? Tô até vendo aqui nas redes sociais, o São Paulo ainda não mandou, não temos ainda o Bragantino escalado oficialmente, mas em instantes, acho que no máximo 5 minutos, até menos, o Bragantino deve estar escalado por aqui, viu, Capri? Em tese, 1 minutinho, né? O Quintonal vai marcar 3h30, hora oficial do Brasil. Os times têm que divulgar com 1 hora de antecedência. Então, em tese, aí nos próximos instantes, a gente vai ter a escalação do Bragantino. Enquanto isso, deixa eu acionar aqui o Pedro Ramiro, que vai trazer as informações do Corinthians, que hoje de manhã lotou a Neoquímica Arena. Mais de 46 mil corintianos empurrando o Corinthians, que venceu o Cruzeiro por 2-1 e vai ficando cada vez mais distante do fantasma da Série B em 2025. Vamos às informações do Timão. Pedro Ramiro tá chegando com a gente aqui nesse Concentração. E aí, me conta tudo do Corinthians. Fala, Ramiro! Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Corinthians voltou a vencer 5 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro. Sabe desde quando isso não acontecia? Desde 2017. Desde 2017, há exatos 7 anos, pouco mais de 7 anos, porque foi no Brasileirão daquele primeiro turno, o time comandado pelo técnico Fábio Carille. O Corinthians, que era comandado pelo Fábio Carille, foi campeão naquela oportunidade com o Jô, sendo o artilheiro, o melhor jogador daquela temporada. Então o Corinthians não vence 5 partidas seguidas desde 2017. E agora conseguiu romper essa marca com o técnico Ramon Dias, que falou no microfone da Bandeirantes. O Corinthians não vencia 5 seguidas desde 2017 no Campeonato Brasileiro. A última vez havia sido há 7 anos. Vocês acham que vocês estão chegando no time ideal do Corinthians? É a equipe ideal para vocês? E se puder atualizar também a situação do Yuri Alberto, que saiu com dores, por favor. Obrigado. Não sabia da estadística essa. Acho que lo ideal, falar del ideal ainda não
porque você para ter o ideal ainda tem que construir mais, tem que ter um pouco mais de paciência a la hora de encontrar os espaços. A gente está muito contente com a performance do time, mas não, o ideal ainda acho que ainda este time pode jogar ainda um pouco mais e controlar o jogo um pouco mais. Mas sabemos de la situação que a gente jogou as 31 rodadas, que era muito difícil esperar um fútbol ideal, porque como falei reiteradas veces, a veces la bola pesaba muito e para tomar decisión estábamos jugando con la historia de un time gigante. Entonces, muchas veces el time también sintió la presión, mas acho que cumplimos el objetivo y ahora a soñar. Y Yuri, gracias a Dios, solo fue una contractura. También que tiene que hacer exámenes, todo, mas tomara que no sea nada. Tá aí a palavra do Ramon Dias, e ele que inclusive começa a planejar o próximo jogo. Próximo jogo é justamente no domingo contra o Vasco, também pelo Campeonato Brasileiro, em duelo que acontece na Neoquímica Arena. Então vai ter esse jogo no domingo contra o time do Vasco na Neoquímica Arena, e o Timão está de olho, claro, pensando neste duelo. Não poderá contar, sabe com quem? Sabe com quem, Capri? O Corinthians não poderá contar com o Memphis Depay. Levou o terceiro cartão amarelo e está fora desse duelo, e por isso começa a projetar o próximo jogo. Além disso, o Irobeto passará por uma reavaliação. Teve uma contratura muscular, foi um problema ao longo da partida, mas o próprio Emiliano Dias, como você ouviu há pouco no microfone da Bandeirantes, pontuou que ele ainda vai passar por uma reavaliação. Vamos ouvir os personagens do jogo que passam aqui no microfone da Bandeirantes. E o Fabinho já conversou com o staff do Sérgio Ramos? Essa é do Fabinho. Nada, já falei que... Não vai conseguir me pegar nisso, não vai conseguir. Mas quanto às chegadas, saídas, a gente tem falado que é um processo que a gente tem que esperar finalizar o campeonato. É evidente que as conversas preliminares já existem com a comissão técnica, entender qual será possível carência, quais são as posições, mas como a gente está ainda muito focado dentro da competição, conseguimos um resultado difícil hoje, foi difícil. A gente já sabia que seria um jogo difícil, mas conseguimos um bom resultado. Continuar ainda com foco nessa competição, e esses detalhes aí a gente certamente vai tratar internamente para tomar as melhores decisões possíveis, mas não se fala de chegada nem de saída nesse momento. O que aconteceu ali com o Garro, aquela discussão no primeiro tempo, naquela falta, pode contar pra gente? Nada demais, coisa de jogo, foi uma situação onde eu queria de modo geral que a gente fizesse uma pressão melhor, ele queria que eu marcasse melhor, e a gente acabou discutindo dentro de campo, mas como já repeti ali, é coisa que fica dentro de campo, ambos querendo ganhar, nada mais que isso. E sigo dizendo, o Garro é um cara espetacular, um jogador espetacular, e tá tudo certo entre a gente. Foi vir pro Taparena? Legal, tô muito feliz, né? É um clube que eu tenho muito amor, carinho, respeito, e você poder estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas que eu trabalhei, tem muitas pessoas que eu trabalhei desde, até estavam aqui antes mesmo de eu chegar no Corinthians, então é muito respeito, é muito legal, assim, e lógico que não só agora, toda vez que eu venho aqui vai ser um jogo diferente. Acho que vou ter que preparar psicologicamente muito bem, assim, por tudo que eu vivi aqui, pelo carinho, por tudo. Sou um cara que, de repente, não sou muito emotivo em demonstrar minhas coisas assim, mas tenho muito amor, carinho e respeito por tudo que eu vivi aqui. Vivi coisas inesquecíveis e que vou ter sempre guardado na minha memória, assim, e eu tenho muito respeito por essa instituição, muito carinho, e desejo sempre o melhor pro Corinthians. Beleza, obrigado, gente. Tá aí, esses personagens do jogo que passaram pelo microfone da Bandeirantes. Corinthians volta a campo no domingo contra a equipe do Vasco, e a Rádio Bandeirantes está de olho em tudo que acontece. Grande abraço, Capri. Valeu, Pedro Ramiro aí, trazendo os detalhes dessa vitória corintiana, que vai, não é, Soler, aos poucos deixando esse fantasma aí da Série B para trás. Tenho a impressão que com 44 pontos, se não matematicamente, mas moralmente, é difícil acreditar que o Corinthians vai disputar a Série B no ano que vem, né? O Corinthians não cai mais, Capri. O Corinthians agora tem que olhar para a preparação da temporada de 2025, definir
se vai ficar ou não com o Ramon no comando técnico da equipe, se vai buscar uma alternativa no mercado e fortalecer este elenco. O Corinthians tem bons jogadores, mas a gente percebeu ao longo da transmissão, cada hora que o Ramiro avisava, Ulisses, vai entrar o Charles, Ulisses, vai entrar tal cara, o Corinthians ia caindo, ia definhando dentro de campo. Então, o Corinthians precisa pensar agora em um elenco para 2025, porque já estará na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí tem que definir se vai pegar a Sul-Americana, se vai ter a sorte de ter um G9 pegar pré-Libertadores, mas hoje o Corinthians é um time que já escapou do rebaixamento. É isso aí, Corinthians agora mirando 2025, juntando aí os cacos e os trocados também, para voltar ainda mais forte e fortalecido na próxima temporada. São 3h36. Escalou o Bragantino aí, PDV? Já temos o time de Bragança escalado? Opa, temos sim, Capri. O time do Bragantino já definido pelo técnico Fernando Seabra, desesperado, há 5 jogos sem marcar um golzinho sequer, há 8 sem vencer, uma sequência terrível no momento mais importante do Campeonato Brasileiro. Bragantino de um Cleiton, 34 Hurtado, 14 Pedro Henrique, 3 Eduardo, 29 Juninho Capixaba, 35 Matheus Fernandes voltando de suspensão, 8 Lucas Evangelista, Lincoln camisa 10, meia dúzia John ex-Palmeiras, 19 Eduardo Sacha e 54 Vinicinho, time do técnico Fernando Seabra, Capri. Repeteco do Braga, vai PDV. De Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Capixaba, Matheus Fernandes, Evangelista, Lincoln, John, Sacha e Vinicinho. Ô, Soler, tudo bem, não é que a campanha do Bragantino é a pior aí dos últimos tempos, mas o time de Bragança é um time estruturado, tem aí investimento externo, né? Tem bastante, aliás, é um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, viu? Um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro é o do Bragantino, pouca gente fala isso, mas está ali no top 5 dos principais orçamentos do futebol no país. Como é que chega nessa situação aí? É tão ruim assim o time do Bragantino a ponto de estar nesse momento brigando contra o rebaixamento? Ou o trabalho do Caixinha que foi fraco e jogou o time nessa situação desesperadora? É ruim, Capri, o time do Bragantino é ruim. Apesar de ter, né, o quinto maior investimento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino pagou muito caro lá atrás para ter o Cleiton como goleiro. O Cleiton é um jogador que ele não jogaria nos 10 principais times do futebol brasileiro. O Cleiton não seria titular no Palmeiras, não seria titular no Flamengo, não seria titular no São Paulo, não seria titular no Corinthians, não seria titular em nenhuma das principais camisas do futebol do país. O Léo Ortiz era um grande zagueiro, foi para a equipe do Flamengo e hoje os 2 substitutos do Léo Ortiz são jogadores que não estão no nível dele. O Pedro Henrique ele foi muito mais reserva do que titular quando ele jogou no Corinthians. Depois ele vai para o Atlético Paranaense, vive um momento como titular e perde a posição. O Eduardo, que veio do futebol europeu, também é um jogador comunsíssimo, não é nada de extraordinário. Juninho Capixaba, ele teve ano passado uma ótima temporada, nessa temporada caiu de novo. Matheus Fernandes também teve um bom ano passado, esse ano caiu muito. Lucas Evangelista é um cara que nunca se provou a nível profissional desde que ele saiu da base do São Paulo. O próprio John, jogador tem um gol na carreira jogando pelo Bragantino e antes do Bragantino ele só tinha feito outro gol na carreira jogando Série A3 de Campeonato Paulista pelo Primavera de Indaiatuba. O Sacha também é um jogador comum, nunca foi um jogador acima da média, um craque por onde passou, pelo Internacional, sempre foi ali muito mais um xodó da torcida porque ele tirava sarro do Grêmio do que um titular absoluto. O Lincoln, camisa 10, eu pensei que ele fosse mais, eu pensei que ele jogaria mais com a camisa do Bragantino. Até o momento também é um jogador extremamente tímido. Então, apesar do investimento, apesar de ser um time com uma boa folha salarial, com muita estrutura, o Bragantino ele não teve nessa temporada o olhar de outros momentos, de buscar realmente jogadores jovens dentro do futebol brasileiro, na América do Sul, e contratar jogadores que poderiam ter potencial
dentro do Campeonato Brasileiro. Você olha hoje para esse time do Bragantino, não tem nenhum jogador com poder de revenda hoje nesse time do Bragantino acima de 15 milhões de dólares, 15 milhões de euros. Hoje são todos jogadores comuns, é um time fraco sim, tecnicamente. Não sei se para estar dentro da zona de rebaixamento nesse retrospecto horrível, mas não era um time para disputar coisas importantes dentro do Campeonato Brasileiro, como foi na última temporada. Muita gente saiu, o time se desmanchou, eles perderam o Elinho, que foi um baita jogador com a camisa do Bragantino, perderam o Léo Ortiz, que era uma das lideranças, o Luan Cândido não consegue mais jogar nesse time do Bragantino, então é um time que caiu muito de produção e hoje é sim, Capri, é um dos times mais fracos desta edição de Campeonato Brasileiro. Valeu, Soler, já volto com você. Aliás, vou voltar na sequência já porque eu quero ouvir agora sobre o apito, sobre o árbitro do jogo, quem é que vai apitar Bragantino e São Paulo. Daqui a pouquinho no Marcelo Stefani, no Nabia Bichedi. Quem é o árbitro do jogo, hein, PDV? Arbitragem de Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio com Fabrício Vilarinho e também Leone Carvalho Rocha, no VAR o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Capri. Aí, Wilton Pereira Sampaio, Soler, árbitro experiente, árbitro de Copa. Tá bem escalado aí o Wilton para esse jogo, Soler? No nome, na grife, sim. No árbitro, não, né, Capri? O Wilton a gente sabe que é confusão, jogador, árbitro que para muito jogo. O Paulo do Vale já falou que tá um sol para cada um lá em Bragança, então expectativa, infelizmente, é de um jogo bem picotado pelo seu Wilton Pereira Sampaio. É mais um daqueles que sofre com a síndrome da pequena autoridade. Depois que teve notoriedade, escudo FIFA, foi pra Copa, ele acha que ele é o delegado dentro da partida e aí ele acaba apitando o Wilton Futebol, não o futebol, o Wilton Futebol. Ele apita a regra dele, não a regra do jogo. Vamos ver, vamos esperar que ele faça um bom trabalho, uma boa arbitragem e depois não se fale do trabalho dele, ninguém discuta, mas é duro, viu? Hoje tá difícil encontrar árbitro que passe despercebido em jogos de futebol, principalmente aqui no Brasil. Atenção, são 3 horas e 43 minutos, faltam 17 minutos para as 4. Já tem Pedro Martelli no comando da Jornada Esportiva Bandeirantes. O Martelli transmite Bragantino e São Paulo. Mas é uma quarta-feira de muito futebol, de muita bola rolando na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA. Acabou hoje de madrugada a data FIFA e hoje mesmo já tem bola rolando. E em tudo quanto é lugar, tem muita gente jogando hoje. O Guilherme Agrela tá de olho nisso tudo e traz pra gente a informação do placar esportivo Bandeirantes. É o esporte no Brasil e no mundo. Fala aí, Agrela, boa tarde. Boa tarde, Capri, um abraço pra você, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Então, além de RB Bragantino e São Paulo que se enfrentam às 4h30, também temos Criciúma e Vitória e Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense. Aí a briga pela fuga do Z4. Às 6 horas, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Bahia e Palmeiras, e às 7 horas da noite, Cuiabá e Flamengo, concomitante com Grêmio e Juventude. Mais tarde, 9h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo. Aí um confronto prévio da final da Libertadores com portões fechados devido aos incidentes ali cometidos pela torcida do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, diante da equipe do Flamengo. E neste momento, com 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai empatando com o Corinthians. 0-0 lá no Brinco de Ouro da Princesa pelo jogo de volta da final do Paulistão Feminino. O jogo de ida foi 1-0 para o Timão, portanto, neste momento, o Corinthians vai conquistando o seu 5º título paulista lá no Brinco de Ouro da Princesa. Capri. Valeu. Tá aí o Guilherme Agrela de olho em toda a movimentação do esporte, do futebol, nesta quarta-feira, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. O Quintinal marcou 15 para as 4, 3h45, hora oficial do Brasil. Tá calor, hein, minha gente? Tá quente, barbaridade. Se for um prenúncio aí, um aperitivo do que vem aí no próximo verão, nós vamos cozinhar, vamos assar no próximo verão aqui, mas hoje tá bem quente. Mas calma que a previsão da meteorologia, amanhã já dá aquela mudadinha, não é? E até o fim de semana as temperaturas devem baixar aqui em São Paulo, em boa parte do Brasil também. Mandando uma saudação para os ouvintes que estão conosco no nosso chat do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Luciano da Silva, Aparecido Gabriel Borges,
Bruna Ferreira Gubiani, Mark Vini, Albertina Furtado. Ô, Albertina, boa tarde. Tô aqui, Albertina. Você não tá me escutando aí, Albertina? Tô aqui. Luiz Antônio Germano. Valeu, Luiz. Um abraço a você. Tá dizendo que a seleção é um fiasco. Pois é, né, Luiz? Realmente, o futebol é pequeno e as declarações dos jogadores também, não é? Porque os caras vivem numa bolha. Tem muita gente falando hoje. Aliás, quero ouvir você, ô PDB, porque hoje a declaração do Rafinha depois do jogo, né? O Rafinha dizendo que o time jogou muito, jogou demais e que se continuar desse jeito, ninguém segura a seleção brasileira na Copa do Mundo. Foi um espetáculo a exibição de ontem contra o Uruguai. Em que país vive o Rafinha? Em que mundo vivem esses jogadores da seleção aí? Ou ele acertou quando disse que a seleção jogou pra caramba ontem em Salvador, hein, Soler? Olha, Capri, ontem, que dureza, hein? Mais um jogo fraquíssimo e aí, jogadores fora da realidade, né? O Rafinha encher a boca pra falar palavrão que a seleção jogou muito. E aí depois o Dorival ficar com cara de gol contra quando ele foi questionado pelo nosso companheiro, o Maurício Ferreira, sobre o preço dos ingressos. Ele fala, pô, não sei quanto custa o ingresso. Mostra como essa seleção, ela vive fora da realidade, né? Se a gente for pegar no papel, não é possível, né, Capri? Que, pô, no Real Madrid, o Vinícius Júnior é um craque que disputa a bola de ouro. Que o Rafinha é o capitão do Barcelona. Que o Savinho, pô, o Guardiola ama o cara. Que o Ederson no City é gênio da bola pegando no gol. E aí quando junta todo mundo na seleção, pô, todo mundo vira bagre e ninguém joga bola. Passa muito pelo comando, passa muito pela organização, algo que a gente sabe que não tem dentro da CBF, né, Capri? Nem a palavra lá eles cumprem direito, tanto que o seu Edinaldo já são 2 anos que ele prometeu uma entrevista ao Esporte em Debate, até agora não apareceu para falar. Então, precisa ter cobrança, mas quem que vai cobrar, né, Capri? O Edinaldo vai cobrar? Ele sabe cobrar? Então, muita coisa tem que mudar, principalmente na direção da CBF, para depois respingar no comando técnico em campo e finalmente termos ali condições de voltar a disputar. Com todo respeito ao Dorival Júnior, ele prometeu que a seleção estaria na final da Copa. Não sei se ele chega no final do ano como técnico da seleção, e se chegar com essa bolinha e com o que o Brasil está apresentando em campo, se passar da fase de grupos já vai ser um lucro. Realmente isso é impressionante mesmo. A gente tem bons jogadores nessa geração, não temos nenhum craque, nenhum cara fora da curva, não é? Craque que eu digo é para os mais jovens aí, não é? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, né? Ronaldo, caras desse nível não temos nenhum, mas temos jogadores muito bons. Você citou alguns deles aí, estão fazendo muito sucesso. Rafinha, Rafinha está ajudando a recuperar o Barcelona, jogando muita bola mesmo. Vinícius Júnior, o que o Vinícius joga no Real Madrid é um absurdo, né? O cara joga demais, joga muito. O Rodrigo, no Real Madrid também é um jogador importantíssimo, joga muita bola. Aí quando esses caras se juntam na seleção brasileira, e aí eu nem comungo daquela tese de muita gente que diz que o jogador não tá nem aí pra seleção, os caras não querem saber, só querem saber do dinheiro deles, ganham muito dinheiro. Eu acho que não. Para mim, os jogadores gostam, querem estar na seleção, têm o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira, é verdade. Mas eles não têm noção do que é a seleção brasileira. Eles não têm noção, porque é uma geração que nasceu depois dos títulos importantes, né, que não viu os gênios aí jogarem do futebol brasileiro. É muito fácil também, né? Qualquer um pode enxergar, pode ver isso aí. Mas os caras não conseguem ter uma noção do que é a camisa da seleção brasileira, o peso, o que isso significa na história, na construção do Brasil, futebol, a seleção brasileira, na construção desse país. Os caras não conseguem entender isso. E aí acham que simplesmente junta todo mundo, uma reunião de bons jogadores que vai dar um bom time. E não é verdade, não é verdade. Inclusive com o treinador, não é? A gente tem hoje o Dorival Júnior aí porque não tem outro. Dorival Júnior foi colocado na seleção brasileira por falta de opção. Porque, a bem da verdade, teríamos que ter hoje um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Porque, por merecimento, os nossos estão bem distantes. Bem distantes. Não conseguem dirigir a seleção brasileira.
Então é um monte de coisa errada. E um que tá babando, né, Capri, para comandar a seleção brasileira é o Jorge Jesus, que vira e mexe, ele dá uma alfinetada no Dorival, já deu alfinetada no próprio Fernando Diniz, e é um treinador que conhece o futebol brasileiro, foi vencedor no futebol brasileiro. Se mandar um WhatsApp pro Jorge Jesus, hoje, amanhã, ele tá chegando no Galeão. Amanhã ele já tá perguntando quem que é o Edinaldo Rodrigues, se o Edinaldo já tá com o contrato dele pronto. Então, falta também, né, Capri, o próprio futebol brasileiro na CBF engolir o orgulho e entender que, infelizmente, a atual safra de treinadores não tem mais um treinador com a capacidade para comandar uma seleção brasileira nesse período em que o Brasil passa tantas dificuldades dentro de campo. Então precisa ter um técnico estrangeiro, não só porque o cara tá fora do país, mas porque eles estão experimentando exatamente aquilo que os jogadores hoje da seleção experimentam. Um trabalho que acontece na Europa, um projeto de futebol a longo prazo. Então, só que também tem uma questão, né, Capri? Traz um estrangeiro e continua o comando do jeito que está, capaz também de dar errado, porque o comando é muito ruim, né? Tudo ruim. O pacote é péssimo, mas a gente tem que torcer para que haja uma recuperação. O presidente da CBF, muito ruim, né? Um cara desconectado com a realidade. Preços dos ingressos ontem em Salvador, de R$200 a R$800. Por isso aquela imagem constrangedora da Arena Fonte Nova, cheia de espaços vazios. Um jogo de seleção brasileira, com aquele tanto de espaço, de lugar vazio, metade da Arena Fonte Nova ocupada. Isso é constrangedor. A gente não pode normalizar isso, achar que isso é normal. Não, por isso que o futebol brasileiro vem nessa descendente. Porque todo mundo acha que tá tudo certo, todo mundo não, né? As pessoas que comandam acham que tá tudo certo, que é isso aí. E não é. Vamos pro intervalo rápido, já volto aqui com o Concentração 3h53. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bom momento nas rodovias que chegam e saem de São Paulo. Não há mais lentidão no sistema Anchieta Imigrantes e apenas a Caminho do Mar tem o trânsito agora mais intenso por 3 quilômetros até o acesso à rodovia Anchieta, sem dificuldade no sentido Ribeirão Pires. O motorista segue bem pelas demais rodovias, tanto para chegada como para saída em direção ao litoral interior. A CCR Via Oeste continua evoluindo nas obras de duplicação da rodovia Raposo Tavares para trazer mais fluidez e segurança aos motoristas da região. Dizer que o Brasil é gigante não é exagero, mas um país desse tamanho não se move sozinho. Ele conta com mais de 200 milhões de gigantes que saem cedo de casa todos os dias, pelos trilhos, estradas ou aeroportos. Gigantes que não diminuem diante dos desafios, que não têm medo de distâncias. Por isso, só uma gigante como a CCR poderia ajudar os brasileiros a mover este país. CCR 25 anos. Mover o Brasil é pra gigantes. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI, só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Alô, consumidor! Alô, comerciante! O Gigante Max Atacadista faz o maior Natal do atacarejo para sua casa e o seu negócio. É carro zero toda semana e preço baixo na loja inteira. Melão, batata, R$ 3,89 o quilo. Banana, tomate, R$ 4,39 o quilo. Ovos com 20 unidades, R$ 9,39. Frango, R$ 7,79 o quilo. Leite 1 litro a partir de R$ 4,48. Arroz solito, 5 quilos, R$ 25,98. O maior Natal do atacarejo é aqui. Vem!
Black Friday no Aquário de São Paulo. Primeiro lote promocional por apenas R$60. Aproveite e garanta sua diversão para as férias. É isso mesmo, só R$60 no ingresso para adulto ou criança, em até 5 vezes sem juros. Compre, agende e utilize até final de janeiro. Venda somente na internet até domingo, dia 24 de novembro. Acesse aquariodesp.com.br e compre já. Black Friday no Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É hora de potencializar os negócios de sua empresa. Com a solução Cellbricks da Cellcoin, você passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros aos seus clientes, seja qual for o segmento da sua empresa. Conecte-se sem burocracias à nossa infraestrutura de tecnologia financeira com a licença Cellcoin IP509 ou com licença própria. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Promoção Global da Sorte do Auto Shopping Global. Compre e concorra a um Kik Sense 0 km. Já pensou você de Kik Zero na garagem? Procure as lojas participantes. Consulte o regulamento em globaldasorte.com.br. Auto Shopping Global, mais de 70 lojas e 3 mil ofertas esperando por você. Estacionamento, praça de alimentação, financeira e muito mais. Avenida dos Estados, 8.000 Santo André. Apoio Santander Financiamento. Mas o trânsito começa por você. Dizer que o Brasil é gigante não é exagero, mas um país desse tamanho não se move sozinho. Ele conta com mais de 200 milhões de gigantes que saem cedo de casa todos os dias, pelos trilhos, estradas ou aeroportos. Gigantes que não diminuem diante dos desafios, que não têm medo de distâncias. Por isso, só uma gigante como a CCR poderia ajudar os brasileiros a mover este país. CCR 25 anos. Mover o Brasil é pra gigantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E Carolina, leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. Avenida Rebouças com serviços de manutenção e trânsito lento sentido Marginal do Pinheiros, da Oscar Freire até a Avenida Brasil. Dá para seguir com tranquilidade agora pela Arthur de Azevedo. Já no sentido centro, lentidão na Rebouças da Estados Unidos, da Oscar Freire e trecho bem semelhante de pouco mais que 200 metros de lentidão na Teodoro Sampaio, da João Moura até a Alves Guimarães. Na Cielo, a maquininha dos paulistanos, você tem aluguel zero e taxa zero no Pix para vender mais. Cielo, juntar forças é a nossa paixão. Acesse cielo.com.br. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Quintinal vai marcar 4 da tarde, hora oficial do Brasil. Terminou Concentração, vem aí a jornada esportiva Bandeirantes. Vem aí um show de transmissão para Bragantino e São Paulo. Pedro Martelli está chegando. Ele vai comandar mais essa transmissão Bandeirantes. Lembrando que assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista, a gente vai para Salvador com Bahia e Palmeiras, a transmissão do Rogério Assis. Tenham todos um bom jogo, ótimas emoções. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo. Você vai ter já muito mais informações nessa super quarta-feira de futebol, feriado nacional e de 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom jogo a todos vocês. Ótimas emoções e até já, Brasil! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Previdência da Caixa. Ganhe cashback de até R$ 2.500. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.com. Jornada Esportiva Bandeirantes. Da Bandeirantes, para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil neste dia de feriado, numa quarta-feira. É tarde de futebol brasileiro, sequência do Campeonato Brasileiro de 2024. Daqui a pouco em Bragança Paulista, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Batem bola no gramado para aquecimento. Red Bull Bragantino de um lado, São Paulo do outro. Opostos em situações, é claro, distintas na tabela do Brasileiro. O Bragantino buscando sair da zona do rebaixamento. 36 pontos apenas. A conta por volta de 44 para fugir da Série B do ano que vem. Precisa muito desta vitória o Red Bull Bragantino. Vem de um empate de 0-0. Fernando Seabra ainda não venceu no comando do time. 0-0 contra o Atlético Goianiense. Não foi um resultado que o torcedor do Massa Bruta esperava na última rodada. Do outro lado, São Paulo, querendo viver dias melhores do ano que vem na Libertadores, para não ter que jogar pré-Libertadores, para avançar diretamente para a Liberta na fase de grupos. Quer a vitória, busca 60 pontos. É o sexto colocado com 57. Venceu o Atlético Paranaense sábado, no último sábado, ou seja, teve tempo para trabalhar durante a semana. São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam daqui a pouco. 4:30 da tarde a bola rola. Ensolarada Bragança Paulista. Nona Bia Bichedi. Times batendo bola. Torcedor do São Paulo chegando. Você curtindo o futebol da Bandeirantes. Em FM 90.9 é o tradicional de São Paulo. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal 86.3. Galera no YouTube também tá conosco aqui. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo. 25 minutos para a bola rolar. Red Bull Bragantino e São Paulo no gramado, no palco da partida. Trazendo as primeiras informações dos times. Começando com o Bragantino. O destaque do Massa Bruta. Boa tarde para você, Paulo do Vale. Fala, Martelli. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tarde ensolarada de calor aqui em Bragança Paulista. Está aberta a temporada no Brasil. E o Bragantino, que não marca um golzinho sequer há 5 jogos.
São 8 partidas sem vitória, zona do rebaixamento, uma situação complicadíssima. E o Fernando Seabra tentando mudar um pouco esse clima por aqui. Hoje, contando com o retorno de Matheus Fernandes, cumpriu suspensão no último jogo e retorna a meiuca do Massa Bruta. Volante está de volta entre os 11 titulares, times confirmados e escalados. Fernando Seabra buscando a sua primeira vitória no comando do Red Bull Bragantino. O São Paulo, tricolor paulista, de olho no G4, de olho nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Luiz Ubeldia, vem de vitória. O destaque, a informação para o torcedor tricolor do Vale. Um mar de desfalques para o São Paulo, em Ferrarese e Bobadilha. Voltando da data FIFA, departamento médico com Jamal Lewis, Wellington Arboleda, Lisiero, Wellington Rato e ainda com Caleri. Caleri viajou com o time do São Paulo aqui a Bragança, acompanha a delegação, mas fica apenas como um mero torcedor, um mero espectador do jogo. Com isso, André Silva confirmado no ataque do tricolor paulista, que ainda tem Lucas Ferreirinha e Luciano, com Sabino novamente na esquerda. E a dupla de zaga formada por Alan Franco e Juan. Esse é o destaque do São Paulo. O tricolor paulista está pronto para o jogo, escalado e definido. 4h30 da tarde a bola rola. Tem Red Bull Bragantino e São Paulo em campo. É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois só mais 4 jogos. Está chegando ao fim a temporada do Brasileirão. De um lado, uma busca por não cair a Série B, do outro, a vontade de disputar a Libertadores de forma direta para a fase de grupos. São os times que já vêm a campo na Bandeirantes. Gustavo Soler, análise e leitura da partida. Boa tarde para você, Soler. Tudo bom, Martelli? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Um jogo com situações bem diferentes na tabela de classificação. A equipe do Red Bull Bragantino desesperada para se manter na Série A para a próxima temporada. E o São Paulo ainda sonhando, quem sabe, com uma vaga direta para a disputa da Copa Libertadores da América. No entanto, dos times que estão disputando essa vaga, hoje o São Paulo é quem joga pior, é quem tem mais dificuldades. Mesmo assim, tem condições hoje de sair vencedor neste duelo contra uma equipe muito fraca tecnicamente. Como já disse Paulo do Vale, são os 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Seabra. Não venceu, mas também não perdeu, foram 2 empates por 0-0. Busca agora esta primeira vitória no comando do Red Bull Bragantino. No entanto, é uma equipe que encontra muitas dificuldades, tem um ataque muito fraco, não conta hoje com o Borbas, que é um titular em alguns momentos, reserva, hoje desfalque por causa de lesão, e vai com a dupla, o Eduardo Sacha e o Vinicinho, 2 jogadores que não têm a característica de serem artilheiros, jogadores matadores. Então, vejo o São Paulo com uma força para sair com a vitória no jogo de hoje, somar pontos importantes para continuar nesta disputa para a vaga na Copa Libertadores da América de 2025, enquanto o Red Bull Bragantino, esse eu acho, Martelli, que não tem vida longa na Série A do Campeonato Brasileiro. Acredito no rebaixamento sim do Red Bull Bragantino. Vai junto com o Juventude ou você ainda acredita que pode pintar um Criciúma, Atlético Paranaense, até mesmo Vitória e o Fluminense ali? Olha, sinceramente, Juventude e Criciúma, eu acreditava em certo momento do campeonato que eles não iriam disputar contra o rebaixamento. Achei que seriam times que iam terminar na parte intermediária da tabela ali, 13º, 14º lugar. No entanto, os 2 times caíram muito, mas muito de rendimento, e aí a pressão está atrapalhando também essas 2 equipes para terem uma sequência na Série A do Campeonato Brasileiro. Coloco Juventude, Criciúma e Fluminense disputando a última vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense já foi, o Cuiabá já foi, o Red Bull Bragantino está fazendo uma força danada para ir também. Então, restando uma vaga, vejo essas 3 equipes disputando a última vaga para se manter na elite ou para cair para a Série B. Plantão esportivo da Bandeirantes, Nina Gagliotti. Jogos nesse dia desferiado da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2024. Boa tarde para você. Fala, Nina. Fala, Martelli. Boa tarde para você e a todos.
Começando essa rodada de Brasileirão, acontece boa parte no dia de hoje. O Corinthians, mais cedo, às 11 da manhã, enfrentou o Cruzeiro, venceu por 2-1. E o jogo simultâneo ao nosso, Criciúma e Vitória, 4h30 da tarde. Mesmo horário também de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Jogos bastante importantes na parte de baixo da tabela. Às 6 horas da tarde tem Bahia e Palmeiras, com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Às 7, Cuiabá e Flamengo. Também às 7 tem Grêmio e Juventude. Às 9h30, Atlético Mineiro e Botafogo. Essa prévia do que vai ser a grande final da Libertadores acontece hoje pelo Campeonato Brasileiro, passando só o final da rodada. Amanhã tem Vasco e Internacional às 8 horas da noite. Na sexta-feira, 9h30, jogo balada, Fluminense e Fortaleza. Falando um pouquinho então da tabela de classificação, Botafogo lidera com 68 pontos, Palmeiras vice-líder tem 64, Fortaleza 63, o Flamengo fecha o G4 com 59 pontos, Internacional também com 59 na quinta posição, e aí aparece o São Paulo na sexta colocação com 57 pontos. E aí na parte de baixo da tabela, o Fluminense tem 37 pontos, é o 15º. O Criciúma também tem 37, 16º. O Juventude, 17º, também tem 37. E aí sim aparece o Red Bull Bragantino com 36, 18º. Com Cuiabá com 29 pontos e o Atlético Goianiense, lanterninha, tem 26 pontos. Destacando também o futebol feminino, nesse momento acontece a grande final do Paulista, um derby que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, lá no interior de São Paulo, em Campinas. Esse jogo tá 1-0 para o Palmeiras. Na ida 1-0 para o Corinthians. Então, neste momento, a partida para os pênaltis, mas vale dizer que está sendo revisado um lance no VAR neste momento. Daqui a pouco a gente atualiza mais sobre essa partida, Martelli. Show, Nina Gagliotti. Daqui a pouco a bola rola, 4h30 da tarde tem futebol na Bandeirantes, Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro. 17 minutos a bola, porque o futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui! Tá com o Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata
Nakata é confiança, meu irmão. É porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. E se tem Hit, tem Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. A expectativa do torcedor do São Paulo para a entrada das equipes Red Bull Bragantino de um lado, São Paulo do outro. Daqui a pouco a bola rola, 4h30 da tarde, 10 minutos para a nona Bia Bichedi. Times subirem ao gramado em definitivo. É a 34ª rodada do Brasileirão. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Hoje mais cedo pela manhã, 11 da manhã, a bola rolou no estádio do Timão. Corinthians venceu 2-1 para cima do Cruzeiro. Vamos girar a equipe de reportagens dos times de São Paulo, trazendo os destaques de Palmeiras, Corinthians, Santos e companhia. O primeiro é dele, é do Verdão, falando do Palmeiras que joga ainda hoje. Alô, Bruno Migliossi. Fala, Martelli, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Sem Estevão, Rios e Mike, Abel Ferreira terá dificuldades para escalar o Verdão no jogo de logo mais às 18 horas contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Everton, que ontem esteve na seleção brasileira, continua à disposição, permaneceu em Salvador, e também tem o retorno de Gustavo Gomes, que pegou o avião da Leila e fica à disposição, a princípio, no banco de reservas do Verdão. O destaque é a informação do Corinthians, falando do Timão Xará. Pedro Ramiro, fala, Ramiro.
Fala, Matelli, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians consegue 5 vitórias seguidas desde 2017. Isso não acontecia no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Timão almeja 44 pontos. Mas tem um desfalque importante para o próximo jogo. O Memphis Depay, por uma bobeira, levou o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo da semana que vem, diante da equipe do Vasco, também em Itaquera. O Yuri Alberto passará por reavaliação depois de deixar o gramado com uma contratura muscular. Estamos de olho nesse Timão. Grande abraço, Matelli. Destaque do Santos, falando do Peixe, Guilherme Agrela. Fala, Martelli, um abraço para você e a todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O elenco do Santos que se representou na manhã desta quarta-feira depois de comemorar o título da Série B. Já sem Fábio Carilli demitido, quem comandou o treinamento no CT Rei Pelé foi o treinador do Sub-20, Leandro Zago, que estará à beira do campo no confronto diante do Sport no próximo domingo às 6h30 da tarde na Ilha do Retiro. O Peixe que pode ir a campo com um time misto para o confronto e já pensa na temporada de 2025. Hora de falarmos da seleção brasileira. E Brasil, em mais um empate. Mais um empate. Destaque da seleção brasileira. Fala, Bruno Milhozzi. Boa tarde, Brunão. Vamos ao destaque do time de jornalismo da Bandeirantes, Vitor Lopato. Fala, Lopato. Fala, Martelli, muito boa tarde para você, para todos os ouvintes. Um jovem foi morto a tiro após tentar pegar a arma de um policial durante a abordagem na madrugada de hoje no bairro Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para auxiliar uma equipe na rua Cubatão. Quando chegaram ao local, Marco Aurélio Acosta, de 22 anos, estava alterado e agressivo. Ele tentou pegar a arma de um dos policiais e foi neste momento que o outro PM, que participava da abordagem, disparou. Marco foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo apurado pelo DHPP. Agora sim o destaque da seleção brasileira, diretamente de Salvador, na Bahia. Alô, Bahia! Alô, Bruno Milhozzi! Alô, Martelli, vamos lá com a informação de bastidor da seleção brasileira. Falo ainda da Arena Fonte Nova, onde ontem o Brasil saiu vaiado após empate com o Uruguai 1-1. E é o seguinte, depois de ter o estádio faltando muitos lugares, o Brasil não lotou o estádio, a CBF comunicou que não vai mais mandar jogos em estádios em que não possa definir o preço dos ingressos. Segundo a CBF, os preços caros ontem nos ingressos foram definidos pela gestora da Arena Fonte Nova. Então, a partir do jogo de março contra a Colômbia, em que o Brasil vai mandar também apenas estádios no Brasil em que a CBF possa escolher o valor dos ingressos, para que não passe de novo o que passou ontem, de não lotar o estádio em um jogo de seleção. Ô, Gustavo Soler, te falar um negócio, hein? Seleção brasileira, mais um empate 1-1. Como é que vai ser para controlar o valor dos ingressos, ô Soler? Vai escolher qual estádio, então? Vai ficar à mercê de vamos lá, então há 2 anos, então há 2 anos a CBF é mercê de quem controla os ingressos, é isso? Há 2 anos? Sempre uma desculpinha, né? Engraçado que os clubes colocam, né, os ingressos nos valores que eles desejam, mas a CBF sempre tem uma desculpinha esfarrapada, sempre tem um motivo. Agora que virou pressão, próximo jogo eles falam, não, agora a gente conseguiu, então, só ladainha, né? Só ali querer agora fazer a política para falar, não, estamos sim com a torcida, porque ontem foram vaiados, ontem mais uma péssima exibição da seleção brasileira. Então, agora que esgotou a credibilidade, vão começar a arrumar as desculpas para em março do ano que vem eles apresentarem ali ingressos a preços populares, ingressos ali de 80, 100 reais, que esse é o popular para eles, torcedor, né? Que tenha como não ir também para quem revende. Exato. Porque muitas vezes ele chega a 600, galera revendendo a 1.000. Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo daqui a pouco. Né? Tem essa. Por sinal, ontem nosso Bruno Milhozzi, ele ia entrevistar um rapaz e o cara falou que não poderia entrar no ar porque ele tinha que estar em Brasília. Era um parlamentar. É verdade. Aí sim, que retrato da nossa situação, hein? Vamos lá, 4h30 da tarde, a bola rola para você ligado no microfone da Bandeirantes neste momento, no gramado em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi.
time subindo ao gramado de forma oficial. São Paulo pronto, escalado, definido. Massa bruta, Red Bull Bragantino também. É o timaço da Bandeirantes na mesa de som de Rafael Palmeira, daqui a pouco Michel Lopes. Na central de Roger Palme, Duarte e Roberto Dias. Switcher Alain Marcial no digital. Guilherme Marcial, timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo. É a 34ª rodada ensolarada. Ensolarada Bragança Paulista. Times prontos, escalados, definidos já no gramado do jogo. Em 4 minutos a bola rola. Vamos escalar os times na Bandeirantes. Começando com o time da casa, começando com o Red Bull Bragantino. Precisa de mais de uma vitória. Tem que vencer o jogo. Sair do Z4 de qualquer jeito, investimento alto nessa equipe no ano de 2024. Não condiz com o futebol que é praticado em campo. Perfilados os times. Vamos escalar o Red Bull Bragantino na Bandeirantes. Paulo do Vale pro ar. Ô, massa bruta! Chegou a hora da luta. É o Alvinegro em ação. Definido e escalado por Fernando Seabra, com um Cleiton, 34 Hurtado, 14 Pedro Henrique, 3 Eduardo, 29 Juninho Capixaba, 35 Matheus Fernandes, 8 Evangelista, 10 Lincoln, meia dúzia John, 19 Sacha e 54 Vinicinho. Mais uma vez o Massa Bruta para a festa de fumaça em vermelho no gramado aí do Vale. Haja fumaça vermelha. Cleiton Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Capixaba, Matheus Fernandes, Evangelista, Lincoln, John, Sacha e Vinicinho. E o banco de Fernando Seabra do Vale. Lucão, Jadson, Ivan, Gustavo Neves, Raul, Arthur Souza, Vitinho, Mosqueira, Guilherme, Lua Cândido, Douglas Mendes e Vitinho. Escalado o Bragantino, escalado o Massa Bruta no microfone da Bandeirantes. Times perfilados para execução do hino nacional no Nabia Bichedinho, Bragança Paulista. Agora chama atenção rapidamente, antes de escalar o São Paulo, quebrando protocolo aqui. Ô Soler, vem aí o Alvinegro, vem aí o Bragantino, os caras de vermelho e branco. O Alvinegro em ação hoje joga de alvirrubro, né? Nem o hino já dá para considerar que é o hino do Bragantino, porque mudou tudo, né? A cor, o distintivo, mudou tudo, né? Mas o Alvinegro em ação. Muda o hino? Seria plausível ou não? Muda porque o Bragantino, o oficial já não é mais esse, né? Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Red Bull Bragantino escalado pro outro lado do jogo. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o G4, querendo chegar a 60 pontos no Campeonato Brasileiro. Vem a campo tricolor, o tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, ex-campeão brasileiro na Bandeirantes. A escalação do São Paulo. Hoje, comandado aqui em Bragança Paulista por Max Cubeiras, 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 28 Alan Franco, 22 Juan, 35 Sabino, Luiz Gustavo 16, 20 Marcos Antônio, 10 Luciano, 47 Ferreirinha, Lucas Moura 7 e André Silva 17. Repeteco do São Paulo. Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan Sabino, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano Ferreira, Lucas e André Silva. E o banco de Luiz Ubeldia, mas hoje Maxi Cubeiras do Vale. À disposição de Max Cubeiras, Jandrei, Santiago Longo, Nestor, Rafinha, Michel Araújo, Rodriguinho, Alisson, Eric, Gão, Patrick, Henrique e o William Gomes. São Paulo definido no gramado em Bragança Paulista. O tricolor vai em busca de mais uma vitória. Vem de vitória jogando dentro de casa. Agora a parada é fora. Em Bragança Paulista querendo os 3 pontos. Querendo chegar a 60 no microfone da Bandeirantes. Pode ser hoje para colar do G4. O São Paulo nesse momento o 6º colocado. Se for a 60 pontos aí sim, torcedor tricolor. Aí melhora o São Paulo. Ultrapassa o Internacional, que ainda joga na rodada na 34ª do Campeonato Brasileiro. 4:30 da tarde, pequeno atraso no início do jogo, mas isso é problema para quem? Quem apita o jogo do Vale? A arbitragem de Copa do Mundo para essa tarde de calor em Bragança. Wilton Pereira Sampaio com Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha. No VAR, Gilberto
Rodrigues Castro. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes, Wilton Pereira Sampaio, portanto apita árbitro da partida neste momento, tá pegando a bola, posicionando no centro do gramado. Alguma surpresa nas escalações, o Gustavo Soler, o São Paulo, tirando uma pecinha. É o mesmo daquele mesmo jogo que fizemos juntos, que venceu por 2-1 para cima do Cap, não é isso? Exatamente, com o André Silva na vaga do Caleri, né, que já vimos as imagens, ele deu uma volta no gramado, como já bem destacou o Paulo do Vale. Hoje o torcedor Jonathan Caleri, vamos ver se é pé quente dentro de campo, está devendo muito nesse campeonato brasileiro. O Caleri, dos atacantes do São Paulo, é o que tem menos gols na atual edição do campeonato nacional, com 5. O próprio André Silva ultrapassou na última rodada. Então São Paulo hoje, com todos os desfalques pontuados pelo Paulo do Vale, vai a campo com o que tem de melhor para esta partida. O time do Red Bull Bragantino, dá para ver pela escalação, um time bem limitado tecnicamente. Hoje, favoritismo para o São Paulo Futebol Clube. Favoritismo para o São Paulo Futebol Clube. A palavra de Gustavo Soler no microfone da Bandeirantes. 0-0 vai começar o jogo, ou seja, tá esperando vitória do tricolor. Torcedor do São Paulo, ligado no microfone da Bandeirantes, é a FM 90.9, tradicional de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal. 86.3 do microfone da Bandeirantes. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. 4h32 da tarde. À direita se posiciona a equipe do São Paulo, com seus meiões e shorts em preto. A camisa, que não é a de primeiro uniforme, o segundo uniforme, a cor predominante em vermelho, mas tem o tricolor em branco e preto também. À esquerda posicionado o Red Bull Bragantino, meiões e camisa em branco, shorts vermelho. Bate na bola, André Silva na direita, o São Paulo. Começa o jogo em Bragança. Curtindo o futebol da Bandeirantes, sai para o jogo Red Bull Bragantino, sai para o jogo São Paulo, é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo à direita, ataca para o lado esquerdo, vem para o campo de ataque, tenta descer pela ponta, Luiz Gustavo, domina pelo círculo central, acalma a jogada, recomeça pela meia esquerda, chama para o campo de ataque, tenta descer Sabino tem improvisado na lateral esquerda, mas o jogo rola, a bola por dentro, é para Lucas Moura, driblando contra o campo de defesa, ele recomeça pelo círculo central, vem Marcos Antônio para buscar a jogada no campo de defesa pela meia esquerda, placar de 0-0, 30 segundos de bola rolando, lançamento na meia esquerda, Sabino para a entrada da grande área, vem por baixo, o zagueiro tira de qualquer jeito, estica a perna, Pedro Henrique, corta o perigo para o Massa Bruta, sobra pela meia esquerda, São Paulo ainda insiste, na ponta, na canhota, domina Lucas, perde a bola, retoma Massa Bruta, Sacha ajeita, no círculo central, pisa na bola, curtiu Matheus Fernandes de volta, ele cruza a fronteira para Lucas Evangelista, tentou lançar na ponta direita, chegou na bola, Lincoln antes dele, na cobertura, a zaga do São Paulo recua, dentro da grande área, quebra de perna esquerda, corta Rafael corta para o campo de ataque, na meia esquerda, quebra, vem no bate-bate, a bola vai para Ferreirinha na ponta esquerda, vem antes dele Andrés Hurtado, toca de cabeça, põe para fora, lateral para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, quer até R$ 2.500 de cashback, traga sua Previdência para Caixa, no novo Vida Nova, Previdência Nova, vem para Caixa. 0-0, placar do jogo em 30 jogados deste primeiro tempo. São Paulo para o campo de ataque, lateral pela ponta esquerda, toma distância para fazer a cobrança, Sabino se posiciona na linha de fundo, próximo à bandeira de escanteio, pede a bola Sabino, tá muito forte o sol desse momento em Bragança, lateral já cobrado, Luiz Gustavo busca a jogada pelo círculo central, que trabalha pela quarta zaga, vem Alan Franco, pisa na bola no círculo central do gramado, chama do lado esquerdo, trabalha a bola com Juan para Alan Franco pela meia esquerda, gira no círculo central para Marcos Antônio, erga a cabeça, abre a bola pela ponta direita, pedalou, balançou na entrada da grande área, lançou pela linha de fundo, é para Luciano, passou da bola, vai pela linha de fundo, tiro de meta, só isso, tiro de meta pro Massa Bruta do Vale. Na primeira chegada do São Paulo, Martelli, chama atenção, né? Na área do Bragantino, no ataque do São Paulo, alguns pontos de sombra por conta da estrutura aqui do estádio. Mas na área do São Paulo, do Rafael, solzão pegando demais, muito calor aqui em Bragança. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 2:30 jogados, Massa Bruta sai jogando mal, André Silva dominou, girou pela meia esquerda, boa bola, Ferreirinha para André Silva, soltou na entrada da grande área, passa da bola, não chega nela, Lucas, corta a marcação do Bragantino, Red Bull Bragantino desce pela ponta direita, tenta emendar no contra-golpe, acelera na velocidade, vem Lincoln pela ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro, rola para Lucas Evangelista de primeira para Matheus Fernandes para Evangelista pela meia direita, com 3 minutos jogados do primeiro tempo, aciona Sacha pela ponta, passa
passe errado. Vem por baixo, Sabino na cobertura, o lateral esquerdo foi para fora em manual. Lateral pro Bragantino cobrar no campo de ataque na ponta direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa do comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. O jogo está parado, 3:30 jogados do primeiro tempo. Primeira falta marcada do jogo. Falta pro Bragantino bater na ponta direita. É próximo ao banco de reservas do Seabra e do Vale. Para a primeira conversa do Luciano com a arbitragem, reclamando um pouquinho. Lincoln e John, os dois jogadores. Aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Bragantino. Vem bola na área do São Paulo. Falta pro Bragantino bater na ponta direita. John ajeita a bola, o ex-jogador do Palmeiras. Toma distância o meia dúzia da equipe do Red Bull Bragantino. Vai pra bola John. Toma distância também Lincoln ergue os dois braços direitos, hein? O canhoto Lincoln parece que vai pra bola. Vai Lincoln, levantou no meio da grande área. Em cima da marcação do São Paulo que tira. 4 jogadas do primeiro tempo. Corta a marcação do São Paulo. Volta pelo círculo central. Último homem Evangelista. Abre a jogada pela meia esquerda. Pra velocidade vai ele. Vinicinho levou pra linha de fundo. Adiantou, fio. O campo acabar. A bola foi em linha de fundo. Se perdeu em tiro de meta pro São Paulo bater do Vale. E bem aqui em frente a essa tentativa do Vinicinho. É onde está a torcida do São Paulo. O espaço, pelo menos das outras vezes que eu estive aqui no Nabizão, o espaço foi reduzido com relação à torcida visitante. É um espaço um pouco menor. Aí tem uma divisória, um muro, mas do outro lado também dá para dizer que tem muita torcida do São Paulo. A torcida do Bragantino não se incomoda não com os infiltrados, com os mistos por aqui, viu, Martelli? Quase 5 jogados deste primeiro tempo. O Gustavo Soler, misto, torcedor misto, ninguém se incomoda, tem rivalidade, mas nem tanto, Soler. É um clube que não tem uma massa tão grande assim de torcedores e muitos torcedores torcem para duas equipes, né? Então, é normal que o setor visitante ele seja restrito para torcedores que vão com a camisa do São Paulo, mas do outro lado ali, coladinho no visitante, também tem torcedores do time adversário. Normalmente isso acontece em Bragança Paulista, normal. Eles poderiam abrir geral, bota mais torcedor visitante aí, pô. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Passamos de 5 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Bragantino 0, São Paulo também 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Pro campo de ataque desce o São Paulo, domina pela ponta direita, trabalha a bola de primeira Luciano. Luciano recomeça pela quarta zaga, entrega para Juan para Alan Franco pelo campo de defesa na meia esquerda, caminha com a bola nos pés, busca espaço, tá na porta ensolarada. Toma sol Alan Franco pela ponta direita, de novo acionando pro campo de ataque, Igor Vinícius, ele escapa da marcação por dentro, rolou a bola para Luciano no campo de ataque pela ponta direita, deu jogo à frente para Igor Vinícius, linha lateral da grande área com espaço, Igor cruzou na segunda trave para ninguém. Cruza toda a extensão da grande área, vai-se embora em linha lateral. Ainda tocou nela com a perna direita, botando para fora Andrés Hurtado. Manuel pro São Paulo cobrar no ataque pela ponta esquerda. Já cobrado, tem pressa, Sabino está jogando. Recua pela quarta zaga, Alan Franco domina pelo círculo central. Tá inteiro no campo de ataque o São Paulo. Alan Franco gira o jogo para seu companheiro de zaga, deu a bola para Juan pela ponta direita. Aciona pro campo de ataque mais uma vez na descida de Igor Vinícius. Vinícius para Lucas por dentro para Igor Vinícius para Luiz Gustavo. Recomeça o São Paulo, da triangulação no campo de ataque, círculo central, Luiz Gustavo, experiente volante, domina, ergue a cabeça, busca espaço na ponta esquerda, acionou na canhota, a bola vinha para Ferreirinha, estica a perna, Andrés Hurtado, corta de qualquer jeito, rebote ainda do São Paulo, insiste Marcos Antônio, abriu o bolão na ponta direita, Lucas dominou, chapelou, tentou levar para a linha de fundo, a bola toca na zaga e vai-se embora. Lateral, próxima bandeira de escanteio, Juninho Capixaba, estica a perna esquerda, põe para fora, lateral para o São Paulo cobrar no ataque, próxima bandeira de escanteio na ponta direita. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo. Tudo Tigre. São Paulo domina no círculo central, escapa da marcação, Alan Franco quebra pro campo de ataque no alto, tira o zagueiro. Eduardo estica, perna corta. Na sequência, falta marcada pro Bragantino, campo de defesa na meia esquerda, é isso? Exatamente, né? Tentando dar uma esfriada no São Paulo. É porque muito calor aqui em Bragança Paulista, tarde quente, hein? Tá começando a temporada de verão. Não perca o show de jardinagem Steel, ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite onde tem jardinagem. Tem Steel.
8 desse primeiro tempo, vem o Massa Bruta, cruzamento para a área. Sacha, toca de cabeça, vai se embora à esquerda do Rafael pela linha de fundo. O cruzamento, o Sacha subiu, testou. Chega com perigo, mas o Rafael estava na bola, hein, do Vale? Não é dos mais altos o Sacha, pelo contrário, né? E ele ganha no alto do Juan. Leva perigo, primeiro lance de perigo da partida, cabeçada do Sacha para fora. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. São Paulo tenta descer para o campo de ataque, quebrava, buscava André Silva, quarta marcação do Bragantino, sobra por dentro, se aproxima da marcação, Luciano driblando contra o gol, mas sofre a falta. Jogo parado, Luciano tocado, falta nele, já começa a reclamar ainda o Vale. Exatamente, né? Falta no campo de defesa do São Paulo, Luciano fica caído, faz aquela cara, né, de indignação, de reclamação. O São Paulo toca a bola no campo de defesa, por enquanto tudo igual em Bragança, 0-0. Luiz Gustavo é quem domina com a bola nos pés do Círculo Central, trabalha a bola a equipe do São Paulo. Começa para Juan na meia direita no campo de defesa, volta o jogo inteiro de azul dentro da grande área, Rafael. Sai jogando para Alan Franco pelo campo de defesa na meia esquerda, aciona Luiz Gustavo de perna esquerda, rola a bola na canhota, é para Sabino tenta o passe lateralmente. Forte demais, não chegou na bola. O André Silva saindo de posição, deixou a bola partir em lateral. Só manual para a equipe do Bragantino cobrar no campo de ataque pela ponta direita. Quer até R$2.000 de cashback. Traga sua Previdência para a Caixa no novo, vida nova. Previdência nova, vem para a Caixa. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Corinthians 2-1 para cima do Cruzeiro. Daqui a pouco, na sequência desse jogo, tem Verdão em campo, Palmeiras em busca de uma vitória. Visita o Fortaleza, ou melhor, visita o Bahia. Bahia e Palmeiras na sequência no microfone da Bandeirantes. Parado o jogo aí de novo, porque no ataque na direita, hein, do Vale? E todas as faltas acontecendo aqui, né? No campo de defesa do São Paulo, campo de ataque do Bragantino agora. Pro Massa Bruta, novamente, sempre os dois na bola, ó. Lincoln e John. Agora um pouco mais centralizada, ainda pelo lado direito, um pouco mais centralizada essa falta. O Rafael orienta a defesa, 2 jogadores na barreira do tricolor paulista. Falta para o Bragantino bater, Lincoln com os 2 braços erguidos, ele John. Lincoln é canhoto, 2 jogadores na barreira cobrindo o canto esquerdo do Rafael, jogadores do Bragantino para o meio da grande área. O São Paulo vai em peso também para evitar o que pode ser o primeiro gol. Lincoln para a bola, partiu, levantou, segunda trave, o toque de cabeça para o gol, passa a direita pela linha de fundo. Boa bola que o Lincoln meteu na cabeça do Eduardo aí do Vale. Pois é, né? Buscando a segunda trave, ele aparece ali surpreendendo a todos, mas um pouco sem ângulo, né? Não consegue servir na grande área e nem acertar o gol. Tiro de meta, por enquanto, tudo igual, 0-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 34ª rodada, nona Bia Bichedi, 10, agora 11 jogados do primeiro tempo. Red Bull Bragantino 0, São Paulo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô, Nina Gagliotti. Alberto Valentim é o nome favorito para assumir o comando técnico da Ponte Preta em 2025. A macaca que disputa a Série A do Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo do Vale. Protejam suas esposas. 11 jogados desse primeiro tempo, Red Bull Bragantino 0, São Paulo também 0. Jogo parado, falta marcada para o São Paulo, campo de defesa. Bola para o São Paulo, não entendi, viu, do Vale? Falta, né, do Vale? Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Você me perguntou, eu respondi. É o seguinte, agora cumprimentando ali o Igor Vinícius e o John, foram rivais, se enfrentaram algumas vezes aí nos últimos clássicos entre Palmeiras e São Paulo. Hoje o John é jogador do Bragantino. 12 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, em FM 90.9, no tradicional de São Paulo, na faixa estendida, 86.3, pegando legal, e no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, no aplicativo da Band, o Band Play, o futebol da Bandeirantes, líder em audiência, sempre chegando para você legal. São Paulo vem para o campo de ataque, domina pela ponta direita, Lucas volta o jogo, um pouquinho mais recuado para Igor Vinícius, gira para cima do zagueiro, Vinícius na ponta direita, inverte de lateral para lateral, na ponta esquerda, Sabino de primeira, recua pela quarta zaga, Alan Franco, pressionado, entrada da grande área, volta o jogo, Rafael para Luiz Gustavo, sobe a marcação do Massa Bruta, Luiz Gustavo de primeira para Ferreirinha tenta o passe errado, corta a marcação do Massa Bruta,
Mas aí na chance, Vinicinho pega a bola, rifa, põe pra fora em lateral. Manual pro São Paulo cobrar no campo de defesa na ponta esquerda. Não perca o show de Jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões de qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. 13 jogados, primeiro tempo, 0-0 na Bandeirantes e o jogo. Gustavo Soler. Jogo fraco ainda, Ramiro, as duas equipes sofrendo. Ramiro não, Martelli, né? O Ramiro acordou 7 da manhã, fez o jogo do Corinthians. Agora o grande Pedro Martelli, nosso narrador. Mas jogo fraco por enquanto, Martelli. Tão fraco que até confundir seu nome, porque nenhuma das equipes consegue criar com efetividade uma jogada de gol. Vamos ver agora, domina na ponta esquerda, escapou, Vinicius, bateu no gol. Rafael! Firme no centro do gol. Primeiro defesa do goleiro do São Paulo, ó. Saiu mal o São Paulo, de novo. Vem a jogada pela ponta esquerda. Aí o domínio era o John, ele corta pra meia. Bateu no centro, mas assustou o São Paulo aí, Odovale. Pois é, né? O Vinicinho, ele faz o passe, a bola ainda resvala do jogador do São Paulo. E aí o John numa condição boa, né? Consegue a finalização, porém em cima do Rafael. Não é o forte do John, né? O próprio Soler pode falar melhor. Acompanhou o Palmeiras. E que dificuldade do John marcar um golzinho, hein? Pra deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque Nakata não era fazedor de gols, nunca foi não, né, Soler? Ele saiu do Palmeiras sem fazer nenhum gol. Ele tem 4 como jogador profissional, 1 na Série C, do Campeonato Paulista, né? A Série A3 do Campeonato Paulista pelo Primavera de Indaiatuba, e tem 3 agora pelo Red Bull Bragantino. Então não é a dele mesmo fazer gol. Placar de 0-0, São Paulo de novo, Sacha jogando mal. Bragantino desce e deu passe para Sacha, dentro da grande área para John, fitou a marcação, vai bater no gol, levou para a linha de fundo, cruzou sobre a Sacha pro gol. Gol! Ensaiando essa jogada errada, errou, até que tomou, domina pela ponta esquerda, Sabino, Sacha jogando mal, ganha massa bruta, passe de primeiro, Evangelista para Sacha na entrada da grande área, ele deu um tapinha para John, leva para a linha de fundo, pressionado, cruza, rasteiro, na entrada da pequena área, tava lá o centroavante, viu a bola, enche o pé direito na bola, vai pro fundo do gol, passa por baixo do Rafael, na marca dos 15 minutos jogados deste primeiro tempo, explode o Nabi Abichedi, gol do Bragantino, Eduardo Sacha, mais um dele, 1 pro Bragantino, 0 pro São Paulo do Vale. Se a zaga do São Paulo não se ajusta, o ataque do Bragantino aos poucos vai entrosando. Triangulação, o Sacha participa da jogada antes da finalização, porque faz bem a tabelinha com o John. E se ele não é bom marcando, é bom passando e driblando. Boa jogada do camisa 6 do Massa Bruta, que cruza rasteiro para a finalização do 19. E o Braga abre o placar por aqui, nona visão. 1-0 para cima do tricolor paulista, o 4º gol de Sacha na Série A. Vem de novo o Bragantino, cruzamento para meio da grande área, era para Sacha. 1-0, o Bragantino está vencendo o jogo. Gustavo Soler, olha, o São Paulo está perdido em campo. O São Paulo não consegue sair jogando dessa vez. O passe do Ferreirinha na linha de fundo. O Sabino pisou na bola e foi-se embora em escanteio, Soler. São Paulo em clima de feriado, né? Numa preguiça, numa minhaca gigantesca a equipe do tricolor paulista. 17 minutos de nada até agora do São Paulo em campo. O gol do Bragantino é numa falha na saída defensiva do tricolor paulista. E agora o Sabino conseguiu furar uma bola e cedeu escanteio para o Red Bull, capaz de tomar o segundo. Lincoln na bola, ponta direita, levantou, fechado, Rafael! Tudo bem que ele foi tocado na pequena área, mas o Lincoln ia pro gol olímpico do Vale. Pois é, né? Cheio de efeito a bola. Bragantino gostando muito do jogo, inspiradíssimo. E volta a marcar depois de 5 jogos, hein? Foram 5 jogos sem marcar um golzinho. Volta a marcar, acaba com o jejum e quem sabe também para acabar com o jejum
sem vitórias no Campeonato Brasileiro, Martelli. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 18 jogados desse primeiro tempo, placar de 1-0, vai para a cobrança de tiro de meta ao São Paulo. Fala, Soler. E o Paulo do Vale destacando, né? 5 jogos que o Bragantino não conseguia fazer nenhum gol. Primeiro gol na era Fernando Seabra no comando técnico do Massa Bruta. E a última vez que o Bragantino tinha feito um gol em casa, no Nabizão, tinha sido no dia 25 de setembro, um 2-2 contra o Internacional. Jogo tá parado, falta marcada para o Bragantino, ou melhor, ele deu falta para o São Paulo, mas é o jogador do Massa Bruta que sente. Exatamente, Martelli, sente aqui um pouquinho no meio campo, mas já está recuperado. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, está querendo o primeiro gol, vai em busca da virada. Agora o São Paulo perde o jogo por 1-0. Está jogando o São Paulo no campo de defesa pela meia direita. Juan ergue a cabeça, busca espaço, chapa a bola para Igor Vinícius. Vinícius por dentro, perdeu a bola na bola. Lucas perdeu na sequência, vem de novo Massa Bruta. Partiu para cima, Vinicius, ponta esquerda, levou na linha de fundo para John por baixo. Firme no carrinho, Igor Vinícius chega para botar para fora. Preocupados os torcedores do São Paulo lá em Bragança, hein? Semblante não é agradável, não sai jogando bem. Não sai jogando bem, 19 minutos o São Paulo. Lateral para o Massa Bruta, bater na ponta esquerda, já cobrado, vence o jogo para 1-0. Juninho Capixaba tenta levar para a linha de fundo, ganha lateral. Mais um manual para o Massa Bruta bater. Juninho Capixaba na linha de fundo, já cobrou curto, cruzamento em cima da linha, tira a zaga do São Paulo. Rebote ainda é de Juninho, partiu, bateu no gol, na travessão. Inacreditável, a bola do Juninho Capixaba não entra. Da ponta esquerda ele recebeu, dominou de canhoto, forte dele, bateu de perna direita no ângulo superior esquerdo do Rafael. Explode no travessão, vai pela linha de fundo. Era o segundo gol do Bragantino aí do Vale. Martelli, o sol é para todos, né? Mas nessa área do campo, onde habita o sol, parece que só tá na nuca dos jogadores do São Paulo, porque como sente o tricolor paulista nesses primeiros 20 minutos, enquanto o Bragantino amassa por aqui. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 34ª rodada, no Nabi Abichedi, relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. Bragantino 1, gol de Sacha, São Paulo 0. QG de Esportes da Bandeirantes, Gagliotti. Jogos da Série A que também começaram às 4h30 da tarde, que Ciúme e Vitória vão empatando por 0-0, mesmo placar de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Curtindo o futebol da Bandeirantes, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 21 jogados do primeiro tempo, teve um toque de mão agora na descida do Ferreirinha. Ele estava do lado esquerdo, indo para o ataque de novo, São Paulo saindo jogando mal do Vale. Exatamente, primeiro ele deu uma vantagem para o São Paulo, e aí na sequência do lance ele pega esse toque de mão do São Paulo, portanto bola aqui na risca do meio campo para a equipe da casa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. São Paulo não chutou a gol ainda, hein, Soler? Não conseguiu finalizar uma única vez contra o goleiro Cleiton, que completa hoje 257 jogos. Vem São Paulo, John dentro da grande área, escapou para... John para tentar fazer gol, Soler, vai lá, perdeu a bola. E aí você... tentou dar uma moral pro menino John. Tem qualidade, jogador que tem o drible, jogador formado na base do futsal, depois chegou ao futebol de campo, mas tem muita dificuldade na hora da finalização. E a equipe do São Paulo, 22 minutos de absolutamente nada. O São Paulo não entrou em campo até este momento, não conseguiu criar nada, não conseguiu levar perigo ao gol do goleiro Cleiton. Uma partida horrorosa do tricolor paulista. O Maxi Cubeiras, junto com o Zubeldia, que está acompanhando o jogo, terão um trabalho para corrigir esse São Paulo no intervalo.
Vem pro campo de ataque a equipe do Red Bull Bragantino, placar de 1-0, tá vencendo o Brasil do São Paulo, metade deste primeiro tempo, sai jogando mal, tá nas mãos de Rafael é quem domina. São Paulo tenta ser jogando Rafael para Lucas faz o giro do círculo central, entrega para Marcos Antônio para Lucas na ponta direita, trabalhou para André Silva, para Marcos no campo de ataque, volta, o jogo recua, tranquilamente sai jogando São Paulo pelo campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Com a bola dos pés, Sabino, campo de ataque na ponta esquerda, trabalha para Ferreirinha escapou da marcação, sofre a falta. De novo do lado esquerdo, ele reclama, já começa a pedir cartão aí do Vale. Pois é, mas não pinta o cartão, até porque o São Paulo tem pressa em busca do empate por aqui. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela ponta direita, Igor Vinícius, erga a cabeça, busca espaço, toma o carrinho do John, falta marcada, mais uma, Lucas sente, é o Juninho Capixaba quem vai pedir perdão, tudo certo entre os dois, mas bate o Bragantino nesse momento aí do Vale. Exatamente, né, o Ferreirinha tomou aqui agora há pouco do lado esquerdo de ataque, agora o Lucas do lado direito, duas faltas na sequência dos dois lados. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, recebe a bola com a bola nos pés. Alan Franco sem pressa, trabalha pela meia esquerda para Sabino pela canhota, rende, a marca onde fica a linha lateral dos técnicos para Ferreirinha. Desarmado, vem por baixo, estica pela direita. Põe para fora, Matheus Fernandes em lateral para o São Paulo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Lateral para o São Paulo cobrar no campo de defesa, Sabino arremessa a bola para o campo de ataque, busca espaço, gira, André Silva pede a falta. Wilton Pereira Sampaio manda seguir, segue o jogo, domina pela quarta zaga, não tem pressa nenhuma, André Hurtado volta dentro da grande área para Cleiton, capitão, sem pressa nenhuma, Cleiton de pé à direita, quebra para o campo de ataque para Sasso, altura do gol, briga no alto, ganha Sabino, toque de cabeça para Luiz Gustavo tenta o lançamento na ponta direita para Lucas, girou para cima do Juninho Capixaba, vem Lucas, no talento na linha lateral da grande área, ponta direita, Lucas pedalou, levou para a linha de fundo, ganhou, vai pintar o gol de empate, Lucas, que golaço! Golaço do São Paulo! Lucas, quando o time não joga a bola bem, ele chama a responsabilidade. É o capitão do time, não à toa. Lucas domina pela ponta direita, o lançamento do Luiz Gustavo não foi bom. Ele gira, deixa na saudade Juninho Capixaba na ponta direita, a linha lateral da grande área, pedala, balança, sem querer passa pelo Juninho Capixaba na linha de fundo. O lateral dormiu, de cabeça erguida, sem ângulo, perna direita na bola, 3 dedos, passa por baixo do Cleiton aceitou, morre no canto inferior direito da meta de Cleiton, por entre as pernas do goleiro, um golaço do São Paulo, golaço de Lucas, empata o tricolor em Bragança Paulista. Lucas de novo, marca o 10º gol dele no Brasileiro, agora em Bragança. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1 do Vale. Lucas Moura, o pesadelo de Juninho Capixaba, que a jogada começa numa bola do Luiz Gustavo pelo alto, que parecia perdido, Lucas no corpo, na inteligência ganha e dispara, dentro da grande área, ainda na marcação do Capixaba, ele parecia que iria errar. Mesmo assim o drible dá certo, ele deixa na saudade o camisa 29 e no limite do campo, quase sem ângulo, consegue finalizar para marcar o empate do tricolor paulista. Lucas Moura, o cara que carrega a instituição São Paulo Futebol Clube nas costas, empata tudo por aqui 1-1. Gustavo Soler, o Lucas foi no talento agora. O Juninho Capixaba ficou esperando a referência no corpo, quando ele viu, já tinha passado o Lucas, hein, Soler? E o Paulo do Vale descreveu muito bem o jogador que carrega o São Paulo nas costas, principalmente no jogo de hoje, porque o São Paulo não tinha feito absolutamente nada durante a partida, ele consegue um giro para cima do Juninho Capixaba, depois ele erra o drible, conserta a jogada e aí consegue, na falha do goleiro Cleiton, que sai para variar todo esquisito, colocar a bola entre as pernas e empatar o jogo. Joga sozinho o Lucas, o jogador diferente do São Paulo, gol de número 50 dele na história pelo tricolor paulista.
esse 1-1 não era merecido pelo que o Bragantino estava fazendo no jogo, mas quando você tem um jogador diferente como é o Lucas, buscar o empate na individualidade era uma questão de tempo e graças ao Lucas o São Paulo pode voltar à partida porque não jogava nada neste início de jogo. Não perca o show de jardinagem Steel, ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. Quase 28 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 1-1, empata o jogo. São Paulo com o Lucas. Desce buscando a virada pela ponta esquerda. Coloca a bola no chão, tenta o domínio. Sabino deixou a bola pincar em linha lateral. Posse de bola para o São Paulo, empatando em 1-1. 28 jogados deste primeiro tempo. Lateral para o São Paulo, bater na ponta esquerda. Já cobrado, se apresenta Luciano. Luciano recomeça para escalou. Alan Franco no campo de ataque pela ponta esquerda. Daqui a pouco o Palmeiras enfrenta o Bahia, joga fora de casa. Escalado quem? Bruno Migliozzi, tá no jogo. Palmeiras pronto, Pedro Martelli, com Dudu e Rony na frente, o Everton é o goleiro, Marcos Rocha na direita, a zaga de Vitor Reis e Murilo, Caio Paulista na esquerda, meio de campo de Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga, ataque de Felipe Anderson, Dudu e Rony o centroavante. Daqui a pouco, na sequência, Rogério Assis transmite o jogo. Bahia e Palmeiras se enfrentam no microfone da Bandeirantes. 1-1 empatado o jogo. 1-1 em Bragança Paulista, 28, quase 29 jogados deste primeiro tempo. Lateral para a equipe do São Paulo, bater no campo de ataque na ponta direita. Não tem pressa, Igor Vinícius vai para a cobrança. Lucas está pedindo a bola, o autor do gol. Chama o jogo, chama a responsabilidade, o capitão do tricolor. Lateral para Igor Vinícius, cobrar para Lucas. Lucas senta a inversão para o campo de defesa. Não chega, redonda para Alan Franco. Alan Franco pelo seu central, trabalha a jogada pela meia esquerda, boa bola para Sabino. Sabino tentou cruzar meia altura por baixo. Matheus Fernandes estica a perna esquerda e tira. No rebote a bola é para o Red Bull Bragantino. Sacha gira. Sacha gira, sofre a falta, circo central, campo de defesa. Bola para o Massa Bruta, é isso do Vale. Exatamente, falta marcada, o Massa Bruta tenta reagir. Foi pego de surpresa com esse empate, o torcedor tenta incentivar por aqui. Placar de 1-1 empatado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 no tradicional de São Paulo, na faixa estendida, pegando legal, 86.3 em rede para todo o Brasil, no youtube.com/rádio Bandeirantes oficial, no aplicativo da Band, o Band Play, líder em audiência, o microfone da Bandeirantes do futebol trazendo para você, Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1, lateral pela ponta direita para o Massa Bruta, bater já cobrado, tem pressa Andrés Hurtado, deu jogo para John John recomeça para Evangelista pela meia direita, chama para o campo de ataque, tenta fazer o giro, Vinicinho erra a bola, erra o passe, deu nos pés de Ferreirinha na ponta esquerda, lança para ninguém. No toque de cabeça no círculo central, Juninho Capixaba. Retoma a bola para o Massa Bruta. Vem ele na canhota, ponta esquerda. Juninho cruzou para Sacha no alto. Firme, Juan tira. Rebote de John John pela ponta esquerda. Boa bola para Juninho Capixaba. Levou para a linha de fundo. Encarou a marcação, cruzou. Passou por cima da travessão do goleiro de Rafael. Chega do outro lado, cruzando toda a extensão da grande área. Tá tranquilo. Ferreirinha sai para o jogo pela linha de fundo. Ferreirinha de primeira pro domínio de perna esquerda. Sabino tenta sair do campo de retaguarda, sai mal São Paulo, não consegue ficar com a bola o tricolor, recomeça Lincoln gira o jogo pelo campo de defesa, agora sim, com tranquilidade o Red Bull Bragantino trabalha a bola no seu campo de defesa, no toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 34ª rodada em Bragança, na Bia Bichedi, relógio marca, 30 jogados do primeiro tempo. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1. QG de Esportes da Bandeirantes fala Nina Gagliotti. Pelo Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras vai vencendo o Corinthians por 2-1 na ida, 1-0 para o Corinthians. Nesse momento, 17 minutos da segunda etapa. O jogo está indo para os pênaltis. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. 31 jogados deste primeiro tempo, o São Paulo descia porque sofre falta não. De acordo com Wilton Pereira Sampaio, sem falta no Lucas. Bola para o Red Bull Bragantino, que vem para o campo de ataque com Pedro Henrique. Ele cruza a fronteira na meia direita, pisou na bola, quase perde. Retoma, corrige, vai pelo círculo central, estava pressionado aí. Eduardo de perna direita, volta pela linha lateral. Pedro Henrique no limite. Obrigado a rifar a bola para o campo de defesa para o São Paulo. São Paulo está jogando pela meia esquerda com o Sabino. Não sai não. Mal de novo Sabino. Vem Red Bull Bragantino, linha de fundo. Sacha cruza, a bola sobe, não sai pela linha de fundo. O São Paulo não consegue sair no campo de defesa, Soler. Tomou um gol assim e segue repetindo o mesmo erro. Gustavo Soler. E continua dependendo de jogadas individuais. O São Paulo não tem o coletivo no jogo de hoje. O São Paulo encontra muita dificuldade para conseguir jogar
com os 10 jogadores de linha. É bola para o Lucas sair correndo, é bola no Ferreirinha para ver se sai alguma jogada. Falta muito jogo coletivo para a equipe do São Paulo nesta tarde de hoje, jogando no Nabi Abichedi. O Fernando Seabra, ele corrigiu isso no time do Massa Bruto. Red Bull agora tem um conjunto. Red Bull sai trabalhando bola, busca triangulações, por isso leva perigo ao gol do goleiro Rafael. Se o São Paulo for depender das individualidades, no calor que está, esse time vai abrir o bico. Esse time vai ficar com língua aparecendo gravata no segundo tempo. Então tá na hora, e já passou da hora, do Cubeiras acertar essa equipe, porque o São Paulo tá muito mal no jogo de hoje, apesar de ter feito o gol, que foi exatamente numa jogada individual do Lucas. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Pensando no que o Soler falou, o juiz parou o jogo também aí, hein, do Vale? Até porque, né, Martelo, tá um calor aqui, o pessoal vai ter que se hidratar. E obviamente, ó, tô até vendo aqui as instruções do Seabra, ó, falando diretamente com o John, principalmente com o John aqui, sobre orientação ofensiva, pedindo até, ó, pro John um contato maior ali, né, para buscar mais esse contato físico com os jogadores do São Paulo. Foi isso que eu entendi aqui, o Seabra falando aqui ao pé do ouvido com alguns jogadores, e também o Maxi Cubeiras, né, na ausência do enérgico Luiz Ubeldia, hoje cumprindo suspensão, o Cubeiras também orientando os jogadores do São Paulo. Jogo segue parado em Bragança Paulista, você ligado no microfone da Bandeirantes. Resultado para o São Paulo não interessa, não consegue superar nem Flamengo nem Internacional. Um pontinho não é o que o torcedor tricolor quer, muito menos o que o torcedor do Massa Bruta precisa, não é nem o que ele quer, o que ele precisa. Na zona do rebaixamento, Bragantino nesse momento. Jogo segue parado em Bragança, 1-1 empatado o jogo, abriu o placar o Sacha, numa saída errada do São Paulo. Aí o tricolor foi lá, empatou também no erro. E 2 erros individuais, né? Um do Juninho, outro do Cleiton. Lucas fez a festa do lado direito e empatou em 1-1. Tudo igual no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 do tradicional de São Paulo. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal em rede para todos os cantos do Brasil. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti para repercutir por enquanto. 1-1 empatado o jogo em Bragança. Times posicionados mais uma vez em campo lateral para Bragantino bater próxima bandeira de escanteio. 35 jogados dessa primeira etapa, lateral para Massa Bruta, já cobrado, perde a bola de um, bate a carteira dele, Sabino, pode ser agora, São Paulo, contra-ataque, André Silva, tapa de calcanhar para Luciano, ponta esquerda, gira o jogo, de primeiro bolão para Lucas, de novo, hein, Lucas e Juninho Capixaba, ponta direita, erga a cabeça, capitão, dessa vez cruzou a meia altura, corta a marcação, para ninguém, estica a perna esquerda, corta, bateu Fernandes, rebote do São Paulo ainda domina com Sabino recua pelo campo de defesa, caminha com a bola nos pés, Alan Franco gira para seu companheiro de zaga na meia direita, entrega o passe de primeira para Juan no círculo central do gramado, gira pela ponta esquerda, aciona Sabino cruza a fronteira na canhota, ergue a bola, bota para correr na ponta esquerda, André Silva saiu da grande área, curtindo uma de ponta esquerda, voltou para Ferreirinha pela ponta esquerda, não tem ninguém, Marcos Antônio se apresenta, vai para a bola Marcos Antônio, caminha com ela nos pés, ainda mais atrás com Sabino, 35 jogados, Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. São Paulo para o campo de ataque na ponta direita, Igor Vinícius domina, chapa a bola para dentro, Marcos Antônio dá para bater no gol, não chuta, gira o jogo pela ponta esquerda para Sabino ainda mais aberto na quina da grande área, penteia a bola, Ferreirinha abandona a ponta, vem por dentro, rolou para Marcos Antônio, bolão para Luciano, linha de fundo, bateu no gol, travado, escanteio, jogadaça agora do São Paulo, que bola de Marcos Antônio, bate no gol, Luciano ganha escanteio na ponta esquerda aí do Vale. Aí foi na inteligência, no talento do Marcos Antônio, que passe rasteiro, ainda dando aquele tapa, olhando para o outro, servindo o Luciano, travado pela defesa, escanteio tricolor paulista, Ferreirinha na bola. Escanteio para o São Paulo, bater na ponta esquerda, toma distância, Ferreirinha, ajeita a bola no quarto de círculo, jogadores do São Paulo para o meio da grande área, 2 braços erguidos de Ferreirinha, jogada ensaiada, hein, cobrou curta. Sacha fez a festa no carrinho, contra-ataque agora para o Red Bull Bragantino, saiu jogando mal, escanteio São Paulo, Luiz Gustavo aposta a corrida com o Vinicinho, cirúrgico foi na bola Luiz Gustavo, o homem tá com fôlego ainda, hein, Soler? Que bote, hein?
Que bote do Luiz Gustavo, rapaz. E que nhaca do Alan Franco, hein? Jogada ensaiada, o Alan Franco foi numa preguiça, quase deu contra-ataque pro Red Bull. Se não fosse o Luiz Gustavo, São Paulo ia se complicar ainda mais no jogo. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua Previdência pra Caixa no novo Vida Nova. Previdência Nova. Vem pra Caixa. 37 e 30 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-1, empatado o jogo. Daqui a pouco Bahia e Palmeiras se enfrentam também na Arena Fonte Nova. Jogo que Bandeirantes transmite, Rogério Assis transmite o jogo. Daqui a pouco o jogo parado. Falta marcada. Ferreirinha sente. Só que ele levou a mão à bola e o árbitro inverteu a falta. É isso, do Vale? É porque ele primeiro pisou na bola e depois ele, na queda, acaba tocando nela com a mão. E aí fica caído lá atrás. Agora há pouco o Ferreirinha tomou um choque ali, teve um choque, aí ele ficou caído. Aí ele se levantou lentamente, o jogo teve sequência e agora ele cai de novo. Se levanta sem o atendimento médico no momento. E aí agora ó, o Wilton Pereira está até vindo aqui no banco de reservas do Massa Bruta conversar com alguém que está reclamando bastante. Ó. Ele pede calma ao banco do Massa Bruta. Jogo parado, placar de 1-1, 38 e 30 jogados. 13ª falta em 38 minutos do primeiro tempo. Vai para a bola, cobrança no campo de defesa, erga a cabeça de perna direita. Aí também o Wilton Pereira Sampaio, hora de palestra no banco. Vai falar, fala demais. Segue na conversa do Vale. Exatamente, né? Do jeito que ele gosta, até porque tá calor, então ele dá aquela refrescada. O banco fica aqui numa região de sombra, né? Então ele aproveita para colocar o burro na sombra. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Wilton Pereira Sampaio amarra o jogo, pede para esperar a cobrança de falta. Cansou, né? Ou ele tá ouvindo alguma coisa do VAR? Olha as baforadas que ele deu agora. Não aguenta mais, tá morto, tá pregado já o Wilton, não aguenta. 39 jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque. Opa! Sacha, campo de ataque, ponta direita, girou, fez o pivô. Alan Franco deu nele aí do Vale. Pois é, né? Mas para desespero do Wilton, o Bragantino tem pressa. 39, quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Falta já cobrada. Red Bull Bragantino desce para o campo de ataque na ponta esquerda com a bola nos pés. Julinho Capixaba penteia a bola, erga a cabeça, busca espaço, inverte o lado do campo. Na meia direita para Pedro Henrique. Pedro Henrique de primeira ponta, passe Andrés Hurtado. Tem espaço na ponta direita, o lateral parte para cima da marcação do Ferreirinha. Levou na ponta direita, John John se apresenta. John John próxima linha de fundo. Busca espaço, não tem ninguém, John John. John John por dentro, é para Lincoln. Lincoln pisa na bola para John John. John John tentou passar no meio de dois, perde a bola. Rebote ainda do Massa Bruta. Dominou Matheus Fernandes, o volante no carrinho, opa! O Matheus Fernandes no carrinho, deixou a perna direita e vai subir o cartão. Resta saber a cor do cartão para Matheus Fernandes aí, o do Vale. Chegada amarelo. Forte. Amarelo, foi ali um pé de ferro, né? Até jogada que faz aquele barulho do choque, né? Dos pés com a bola. E aí acaba levando a pior o Marcos Antônio. E leva o cartão amarelo o Matheus Fernandes, que tentava uma jogada ofensiva, tentava por ali driblar e tal, né? Mas é volantão e tal, e numa dessas acaba fazendo a falta, toma o primeiro cartão amarelo do jogo, tá voltando hoje de suspensão o Matheus Fernandes. O novo Disney Plus tá com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A cor do cartão tá certa aí, Solé. No limite, hein? Poderia ali, se tivesse o cartão laranja, para ficar 2 minutinhos pensando na vida no banco, não seria exagero. Foi no limite agora o Matheus Fernandes, ainda bem que ele acertou uns 2 centímetros para baixo. Se ele pega 2 para cima, ele levava a canela do Marcos Antônio embora. Foi mal agora o Matheus Fernandes, amarelo merecido. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 34ª rodada, ensolarada Bragança. No Davi Abichedi, 40 agora, 41 jogados do primeiro tempo. Red Bull Bragantino, 1 gol de Sacha. São Paulo também 1 gol de Lucas. Na Bandeirantes, o plantão esportivo, Alonina Gagliotti saiu jogando na São Paulo, Sacha. Opa! Alan Franco quase entregou, o Sacha estava livre na grande área. Quarta é dia de feijoada, o Rafael, hein? Tava esperto. Diga lá, Nina Gagliotti. Jogos em andamento pela Série A. Nesse momento, Criciúma e Vitória vão empatando 0-0. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense também 0-0. Hoje mais cedo, o Corinthians venceu o Cruzeiro 2-1.
Sil, renova sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Ciacil. Pode confiar. São Paulo para o campo de ataque, desce pela ponta esquerda, Ferreirinha, abre a jogada na ponta direita, no talento de Lucas dominou, chapou, inverteu o lado do campo, na ponta esquerda, preciso o passe, Sabino domina na coxa, bota na grama, recomeça ainda mais atrás, Sabino, trabalha a bola por dentro para Marcos Antônio experimentou, manda longe, à esquerda pela linha de fundo do Vale. Marcos Antônio, que coisa, hein, fez toda a pose por ali, chute completamente torto, equivocado. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti a subir para todo o Brasil. Em 86.3 na faixa estendida. No FM 90.9 também em São Paulo, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo da Band, o Band Play. 43 jogadas deste primeiro tempo, empatado o jogo 1-1. Vem pro campo de ataque, Sacha ergue a cabeça, pisa na bola, chama do lado esquerdo, Juninho Capixaba, na linha de fundo e deixou para Vinicinho pra cima do Juan, pedalou, balançou, bandeira de escanteio no mano a mano, escapou legal do Juan, vem por dentro, Vinicinho pra Sacha, por baixo, tira Alan Franco, jogadaça agora individual do Vinicinho aí, o do Vale. Pois é, né, e o jogo fica muito movimentado, porque o São Paulo já desce de novo tentando o ataque, Martelli. Ferreirinha na entrada da grande área no contragolpe, tava sozinho, perdeu. E o juiz vai parar o jogo para dar o que? Cartão? Acho que o Eduardo deve ter parado alguém de correr para o contra-ataque ali, viu, do Vale? Exatamente. Foi aqui atrás, aí depois a arbitragem acaba mostrando o cartão amarelo para Eduardo. Portanto, 2 amarelos no jogo, 2 para jogadores do Bragantino. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. E este primeiro tempo aí, Gustavo Soler. Como é que tá o jogo 1-1? Bragantino foi melhor durante a maior parte do jogo. São Paulo, vai você. Vem São Paulo pro campo de ataque, não se acertou. Lá vem o Red Bull Bragantino, Lincoln bateu pra fora. Inacreditável agora o gol que perde o Bragantino. O Lincoln invade a grande área nas costas da zaga. Bateu cruzado, rasteiro no canto esquerdo do Rafael pela linha de fundo do Vale. Impressionante, o jogo fica lá e cá, apesar do calor, partida movimentada aqui em Bragança. Já chegamos aqui à casa dos 45 minutos, vai subir a plaquinha. Mais 5, hein? Mais 5 minutos, até porque tivemos a parada técnica por aqui. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores no Disney Plus. Jogo tá parado, 45, relógio marca 45 jogadas deste primeiro tempo, vamos até 50. Daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirante, só para concluir o primeiro tempo. E aí, Soler? Primeiro tempo ruim da equipe do São Paulo, fez o gol na individualidade do Lucas, o Red Bull tendo mais volume de jogo, criando mais opções e oportunidades para ampliar o placar, finaliza muito mal a equipe de Bragança Paulista, nesse lance do Lincoln ficou claro, e o Alan Franco disparado, pior jogador em campo, tá pesadíssimo o camisa 28 da equipe de São Paulo, até brinquei, né? Quarta-feira é dia de feijoada e parece que ele bateu umas 2 pro jogo de hoje. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa no novo Vida Nova, Previdência Nova. Vem para a Caixa. Quase 46 jogados deste primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o Red Bull Bragantino. Desce na ponta direita, Andrés Hurtado na quina da grande área, encarando a marcação do Ferreira. Ninguém se aproxima. Andrés Hurtado por dentro, chamando para o jogo. Matheus Fernandes, o volante de volta como titular. Fernandes pela ponta direita para Andrés Hurtado. Ele abandona a ponta, vem por dentro, volta o jogo. Um pouquinho mais atrás, Pedro Henrique pisa na bola no campo de ataque. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. No círculo central, o Eduardo domina com a bola nos pés pro Bragantino, soltou pela ponta esquerda. É pra velocidade, Vinicinho pedalou, balançou aqui na grande área, soltou por dentro pra John pra Matheus Fernandes, tá batendo gol, toma falta. Uma falta perigosíssima pro Bragantino bater no lado esquerdo. Evangelista próximo à meia-lua da grande área, quem sabe agora aí do Vale. Tomou o rapa ali do Marcos Antônio na frente do Wilton Pereira Sampaio, que marcou a falta, não mostrou cartão. Por enquanto, São Paulo não tem nenhum amarelado no jogo. 2 para a equipe do Bragantino. Falta perigosa, hein? O Lincoln tá afiado hoje. O John também está por ali. O Juninho Capixaba cercando, mas
fica por ali o John e fica também o próprio Lincoln também na cola deles, o Marcos Antônio fazendo aquela pressão. Wilton orientando a turma por aqui, a barreira formada, lance de perigo para o Massa Bruta que tenta desempatar aqui no Na Visão. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 47,5 deste primeiro tempo, placar de 1-1. Empatado o jogo, Lincoln com a perna esquerda é uma opção. Com a perna direita tem John. Os jogadores do São Paulo todos sobre a linha que divide a grande área. São 6 jogadores que vão cobrir o canto direito, que é o escolhido para ser protegido na meta do Rafael. Uma falta perigosíssima para a equipe do Bragantino. O torcedor do São Paulo querendo essa bola longe do gol. 47, quase 48. Lincoln e John na bola. Rafael dentro do gol praticamente. 5 jogadores cobrindo o seu canto direito. 48, só mais 2 nessa primeira etapa. Lincoln para a bola, partiu, bateu longe, buscava o canto superior direito, mas pegou mal na bola do Vale. Pegou mal, né? O Rafael acompanhou apenas por protocolo, vai cobrar o tiro de meta. Reta final da primeira etapa por aqui, tudo igual, 1-1. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume. Daqui a pouco, para repercutir 1-1. Por enquanto, 1-1 empatado o jogo em Bragança. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Quase 49 deste primeiro tempo, lateral para a equipe do Bragantino. Bateu no campo de ataque na ponta direita. Toma distância, vai para a bola Matheus Fernandes. Matheus Fernandes arremessa a bola de primeira volta. Jogada Lincoln para Matheus Fernandes. Matheus Fernandes por dentro. Buscava o passe, a bola fica no bate-bate. Volta pela ponta direita, tentou fazer a finta. Perdeu a bola Andrés Hurtado. Só mais um de jogo neste finzinho de primeira etapa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 49, só mais um de jogo neste primeiro tempo. Red Bull Bragantino, 1 gol de Sacha. São Paulo também 1 gol marcado por Lucas. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Sabino atravessa o campo, caminhando sem pressa. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Lateral para a equipe do São Paulo, bater no campo de ataque pela ponta esquerda, vai terminar o primeiro tempo na ensolarada e calorenta Bragança Paulista. Por enquanto, 1-1 empatado o jogo. André Silva recebeu a bola na linha de fundo, cruzou nas mãos do goleiro. Tranquilo, faz a defesa Cleiton. Paulo do Vale. Exatamente, né? Para ser, quem sabe, o último lance desta primeira etapa. Pois é, Martelli. Termina o primeiro tempo em Bragança Paulista. Ergue o braço, Wilton Pereira Sampaio. O São Paulo vai empatando com a equipe do Bragantino em 1-1. 1 pro Bragantino, 1 também pro São Paulo na Bandeirantes. O intervalo inteligente é dele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli, você volta já para todo o segundo tempo. Eu quero a visão da reportagem Bandeirantes do gramado do Nabi Abichedi. Paulo do Vale, vamos lá, placar por enquanto no empate. 1-1, jogadores deixando o campo de jogo. Me dá o panorama aí, PDV. Bom, Capri, a torcida aqui do Massa Bruta apoia o time, né? Entende o esforço, apesar do empate por 1-1. Sabe que todo o apoio neste momento é necessário para, quem sabe, o Massa Bruta conquistar uma vitória importante e se livrar do rebaixamento. Já pelos lados do São Paulo, o time se recolhe ao vestiário de forma tranquila. O torcedor também, de alguma forma, ovaciona aqui o Lucas Moura, que marcou um golaço na habilidade, pesadelo do Juninho Capixaba. E daqui a pouco também vai conversar aqui com a detentora dos direitos, o Lucas Moura. Tudo igual, 1-1, à disposição do Cubeiras. Para a segunda etapa, Jandrei, Santiago Longo, Nestor, Rafinha, Michel Araújo, Rodriguinho, Alisson, Eric, Igão, Patrick, Henrique e o William Gomes, as opções para Maxi Cubeiras na segunda etapa, Capri. Maravilha, você já volta, PDV. Daqui a pouquinho eu retorno com você aí pro gramado do Nabi Abichedi para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Gustavo Soler me contando aí, Soler, para mim, para a torcida do São Paulo, pro ouvinte da Bandeirantes, como é que foi esse primeiro tempo de Bragança Paulista e o empate por enquanto no placar. Conta tudo pra gente aí, Soler. O time do Bragantino foi melhor na partida, o Red Bull teve volume de jogo. Diferentemente dos últimos jogos, a equipe do Massa Bruta conseguiu ter volume na partida, criou muitas oportunidades, mas é um time que finaliza
muito mal. Teve chance com o John, que bateu fraquinho no meio do gol para a defesa do Rafael. O Sacha depois marcou o gol. O Red Bull ainda perdeu mais 2 oportunidades cara a cara com o goleiro do São Paulo, enquanto o Tricolor viveu de jogadas individuais do Lucas. São Paulo muito mal coletivamente nessa partida. Era bola no Lucas para ver se ele resolvia alguma coisa. Foi assim que saiu o gol do Tricolor paulista. Depois o São Paulo tentou acionar o Ferreirinha, mas na individualidade ele não conseguiu fazer muita coisa. Então o São Paulo que precisa voltar, Capri, para o segundo tempo para jogar de forma coletiva. É um São Paulo muito abaixo das expectativas nesta primeira etapa. Disparado, o pior em campo foi o zagueiro Alan Franco, que entregou 2 vezes o ouro ali para a equipe do Red Bull. Por sinal, ele falha no gol que dá origem à equipe do Massa Bruta. Ele vai dar o bote para cima do John, erra o bote, o John cruza para o gol do Sacha. Então a partida muito ruim do São Paulo nesse primeiro tempo. O Lucas é quem está salvando o Tricolor paulista. Ou seja, o Soler, dá para dizer que nesse tempo em que o São Paulo ficou treinando aí, quase 2 semanas, né, não foi suficiente, não resolveu nada essa parada aí pro São Paulo. Exatamente, Capri, continua com a mesma dificuldade que apresentou contra o Atlético Paranaense. Qual que foi a mudança do Zubeldia contra o Furacão jogando no Morumbi? O Luciano, que estava ali como uma espécie de meio armador, ele foi jogar no ataque, que é a dele. Ele formou uma dupla de ataque com o Caleri. Então o Luciano tem que parar também de descer toda hora e buscar bola no pé dos volantes, porque o São Paulo tira os jogadores também de perto da área do goleiro Cleiton, que no gol marcado pelo Lucas mostrou que é um goleiro que, se experimentar, se tentar chutar, normalmente ele aceita. Eu já voltaria com uma alteração, tiraria o Marcos Antônio e voltaria com o Nestor nesse segundo tempo na equipe do São Paulo para ter mais velocidade, um melhor passe e a finalização de fora da área, característica do Rodrigo Nestor. Maravilha, já volto com você aí, Solé, para o segundo tempo daqui a pouquinho, para uma projeção também da segunda etapa, ainda no intervalo inteligente Bandeirantes. Assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista, para São Paulo e Bragantino, a gente vai imediatamente para Salvador, para Arena Fonte Nova, onde Bahia e Palmeiras jogam a partir das 18 horas. A Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Rogério Assis nos comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Bruno Migliozzi, que já está na Arena Fonte Nova e vai trazer o destaque do jogo, o destaque da partida aqui no intervalo Bandeirantes. Diga aí, Bruno. Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no intervalo da Rádio Bandeirantes. Capri, Palmeiras já escalado para esse compromisso. Como a gente trouxe aqui no nosso microfone da Rádio Bandeirantes, Dudu começa como titular. Um Palmeiras ofensivo de novo, com apenas um volante. Aníbal Moreno faz a dele. Escalação completa com Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista. Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Rony. A bola rola às 18 horas aqui na Rádio Bandeirantes, na voz de Rogério Assis. Daqui a pouquinho começa o jogo e a Rádio Bandeirantes, assim que começar a partida, informando tudo, e quando a bola parar em Bragança Paulista, a transmissão Bandeirantes do Rogério Assis. Já a Nina Gagliotti vai dar um panorama pra gente desta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Continuem conosco em áudio e vídeo, você nos acompanha também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação.
além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça? É porque é. Na Cata é segurança? É porque é. Na Cata é motopeça? É porque é. Na Cata é confiança, meu irmão? É porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui. Tá com Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. E se tem Hit, tem Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Sabe aquele serviço de poda que você gostaria de fazer no seu jardim, mas não tem a ferramenta certa? Está na hora de você conhecer o novo podador de galhos da Steel GTA 26. Uma ferramenta motorizada, pequena, leve, fácil de usar e o melhor, com a potência necessária e a praticidade de um produto à bateria. Acesse loja.steel.com.br e adquira o seu. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Girou pra cima do Juninho Capixaba, vem Lucas, no talento na linha lateral da grande área, ponta direita, Lucas pedalou, levou pra linha de fundo, ganhou, vai pintar o gol de empate, Lucas, que golaço!
é o capitão do time, não à toa. Lucas domina pela ponta direita, o lançamento do Luiz Gustavo não foi bom, ele gira, deixa na saudade Juninho Capixaba na ponta direita, linha lateral da grande área, pedala, balança, sem querer passa pelo Juninho Capixaba, na linha de fundo, o lateral dormiu, de cabeça erguida, sem ângulo, perna direita na bola, 3 dedos, passa por baixo do Cleiton aceitou, morre no canto inferior direito da meta de Cleiton, por entre as pernas do goleiro, um golaço do São Paulo, golaço de Lucas, empata o tricolor em Bragança Paulista. Tá aí o Pedro Martelli, o gol do Lucas, o gol que vai garantindo ao São Paulo um empate, não é, contra o Bragantino por 1-1, já tem todo o segundo tempo com o Pedro Martelli, o Gustavo Soler e o Paulo do Vale, Nina Gagliotti, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já rolou, o que tá acontecendo e o que vai rolar, hein, Nina? Boa tarde. Boa tarde, Capri. O que já rolou, o Corinthians venceu o Cruzeiro hoje pela manhã, jogo 11 horas. Por 2-1, jogos simultâneos ao nosso aqui, Criciúma vai empatando com Vitória 0-0, o Atlético Paranaense está vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. Daqui a pouquinho, como você bem disse, Bahia e Palmeiras se enfrentam num jogo importantíssimo, esse jogo que começa às 6 horas da tarde. Às 7 tem Cuiabá e Flamengo, mesmo horário de Grêmio e Juventude, 9h30 da noite, a prévia da grande final da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo de portões fechados, hein, Capri? Por conta de toda aquela confusão na final da Copa do Brasil. O São Paulo está ainda a 58 pontos, esse empate não adianta muita coisa, segue na 6ª posição. À frente dele, Flamengo tem 59, é o 4º colocado, o Internacional 5º, também com 59 pontos. O Bragantino também não lhe serve muito este empate, está na 18ª posição, indo a 38 pontos. Também não muda muita coisa. Falando de um jogo que também acontece nesse momento, Capri, 50 minutos da segunda etapa da grande final do Paulista Feminino, Palmeiras e Corinthians, um derby na ida 1-0 para o Corinthians, nesse momento 2-1 para o Palmeiras, 11 minutos de acréscimo, e se esse resultado persistir, pênaltis no brinco de ouro da Princesa, Capri. Valeu, fica de olho aí, Nina, porque vale título, é no futebol feminino e a Nina Gagliotti vai acompanhar tudo de pertinho aí para informar ao ouvinte Bandeirantes. 5h36, times voltando aí para o segundo tempo, PDV. Voltando sim, Capri, neste exato momento, ó, pinta aqui no gramado o Massa Bruta. Primeiro o Massa Bruta, o São Paulo, os reservas ficaram aqui ao longo dos últimos 15 minutos realizando um aquecimento. Então o Massa Bruta retorna neste exato momento, me parece que a mesma equipe da primeira etapa, daqui a pouco também o São Paulo pintando aqui para o segundo tempo, Capri. O que é que o São Paulo precisa fazer aí, hein, Soler, para dar uma melhorada aí, para conseguir chegar a esse segundo gol, para ter um futebol mais eficiente, mais convincente, mais concreto, não é? Porque o torcedor bate o olho e fala, opa, agora sim dá pra gente vencer e convencer. O que é que tá faltando, hein, Soler? Jogo coletivo, Capricho. Tá faltando pro São Paulo entender que são 10 jogadores vestindo a camisa tricolor na linha. O São Paulo foi um time extremamente individual no primeiro tempo, o Lucas tendo que resolver sozinho, o Ferreirinha pegava a bola na ponta esquerda e tentava fazer alguma coisa e perdia praticamente todas as jogadas, o Luciano pouco tocou na bola, o André Silva, a bola não chegou pro centroavante do São Paulo, então precisa jogar de uma forma mais coletiva, por isso que eu já voltaria com o Nestor, mas já observando, aparentemente o Nestor vai ficar no banco, eu voltaria com o Nestor, que é esse jogador que joga como segundo volante, mas consegue se aproximar dos pontas, também do centroavante, dá um dinamismo maior a favor da equipe do São Paulo. Então acho que volta com erro o Zubeldia barra o Cubeiras, que hoje fica no banco, em repetir a escalação da primeira etapa, um São Paulo muito abaixo da expectativa, Capri. Muito bom, vamos voltar então para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, lembrando que assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista, Rogério Assis, Alexandre Pretzel e Bruno Migliosi transmitem Bahia e Palmeiras, é só jogão, é só bola rolando nesse feriado do Dia da Consciência Negra. Ele está de volta para os 45 minutos finais, torcedor do São Paulo empurrando o tricolor com a Bandeirantes. Alô! Pedro Martelli, é você! Valeu, Ricardo Caprotti, no comando do intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. De um lado o Bragantino, do outro lado o São Paulo.
Como demora hoje em dia esses intervalos, hein? São Paulo tá voltando agora, o Paulo do Vale. Tinha um pessoal ali sem colete, mas a gente tá normalizando intervalo de 18, 19 minutos, hein, do Vale? Outra coisa também, né, Martelli? Normalizamos os jogos começando com atraso, né? Eu lembro que há pouco tempo, há 2, 3 anos assim, cara, 4h30 começava. Hoje começa 4h33, 4h34. Realmente, né? Estamos normalizando o atraso, hein, seu Pedro Martelli? Tá de volta ao gramado agora o São Paulo. Do lado esquerdo, posicionado com o seu uniforme alternativo, o tricolor, e Rafinha sendo muito elogiado e sendo também clamado ali pelos torcedores nos arredores do banco de reservas do São Paulo. São Paulo à esquerda, Red Bull Bragantino à direita. Neste momento, 17h40. Estamos falando aí de um intervalo que supera a casa de 17 minutos. Vai rolar a bola para mais 45 minutos. Erga a cabeça, Sacha bate na bola. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes, é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1. Sacha marcou, o Lucas empatou. Agora ataca para o lado esquerdo, o Red Bull Bragantino desce para o campo de ataque na ponta direita. Hurtado é quem domina. Daqui a pouco vem Bahia e Palmeiras no microfone da Bandeirantes. Rogério Assis transmite, Alexandre Pretzel comenta, Bruno Milhossi reporta. 3 jogos nesta quarta-feira de feriado no microfone da Bandeirantes. Não se acerta no campo de ataque, o Red Bull Bragantino tira o Vinícius, tira mal. Volta na ponta esquerda, Vinicinho pedalou, balançou, ergueu a cabeça, foi pra meia, bateu mal, chegou pra Lincoln, bate travado pela linha de fundo. Pegou na goiaba do pé esquerdo do Lincoln, passa a direita do goleiro Rafael em tiro de meta pro São Paulo do Vale. O São Paulo que se defendeu na parte do campo no primeiro tempo com um sol danado, né? O ataque do Bragantino. Agora no segundo tempo não tem sol pra mais ninguém. Tudo sombra por aqui, viu, Martelli? Equipes são as mesmas, ou do Vale? As mesmas. Passamos de um primeiro minuto de bola rolando nesse segundo tempo. Red Bull Bragantino, São Paulo também, o Wilton Pereira Sampaio. Ele amarra o jogo demais, cara. Vai lá conversar com o Rafael, que vai pro tiro de meta. Só tem um suspenso aí no São Paulo, que é o Sabino, ou melhor, pendurado, não é isso, do Vale? Pendurados do São Paulo, é verdade, em campo Sabino. Até porque o Galopo foi pro departamento médico, vem sendo pouco utilizado, e o William Gomes está no banco de reservas. Então só o Sabino mesmo entre os pendurados em campo, viu, Martelli? Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua Previdência pra Caixa no novo Vida Nova, Previdência Nova. Vem pra Caixa. Jogo parado, quase 2 minutos jogados desse segundo tempo. Começa o segundo tempo, começa a segunda etapa no microfone da Bandeirantes. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. No tradicional de São Paulo, na faixa estendida, pegando legal. Em todos os cantos do Brasil em 86.3. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando no aplicativo da Band Play, querendo a vitória, querendo a virada do São Paulo. Saiu atrás, empatou, precisa de um golzinho. Vem pro campo de ataque o Bragantino, cruzamento na boca do gol, nas mãos de Rafael. Firme para fazer a defesa, Sérgio do São Paulo. Com pressa pela esquerda, Luiz Gustavo. Aciona para o campo de ataque, Ferreirinha para Luiz Gustavo. Está pressionando pela marcação. Escapou pela meia, campo de defesa, ponta esquerda. Botou o balão para Marcos Antônio. Marcos cruza a fronteira, ponta esquerda, ergueu a cabeça, soltou a bola à frente. André Silva fora de posição na linha lateral da grande área. Pela ponta esquerda, sem espaço. Busca alguma alternativa. Volta para Marcos Antônio, recua São Paulo. São Paulo domina no campo de ataque pela meia esquerda. 2, quase 3 jogados deste segundo tempo. 1-1, tudo igual. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Igor Vinícius é quem está jogando no campo de defesa para a equipe do São Paulo. Gira no círculo central. Luiz Gustavo, calma jogada nos pés de Alan Franco. Alan Franco domina pelo corredor central da intermediária. Alan Franco pela meia esquerda para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo pela ponta. Acelerou um bolão para Sabino. Sabino cruza a fronteira, erga a cabeça, busca espaço. Falta o jogo. Com mais tranquilidade o tricolor pelo campo de defesa na meia esquerda. Sabino para Marcos Antônio. Marcos Antônio no círculo central. Ele deu jogo pela meia direita. Inverte o lado do campo. Que bolão nos pés de Lucas. Lucas mete a bola na linha de fundo para a corrida em velocidade. Em linha de fundo, não chega na bola. Antes o zagueiro só faz a cobertura em tiro de meta pro Bragantino bater do Vale. Jogada de pouca inspiração do time do São Paulo, que tenta dar o primeiro susto no massa bruta nesta segunda etapa.
Lucas Moura, né? Sempre ele, sempre nos pés do camisa 7, por enquanto tudo igual, 1-1. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Quem é que tá no banco do Seabra aí no comecinho desse segundo tempo, banco de reservas do Bragantino do Vale? Ó, antes de passar o banco do Bragantino, Martelli, você me perguntava que feeling de narrador incrível, né? Impressionante como busca. Você acabou de me perguntar do Sabino, quem que toma cartão amarelo? Sabino. Portanto, o único pendurado em campo de São Paulo. Deu uma segurada aqui no meio campo, toma cartão amarelo, então o Sabino não enfrenta o Galo. Ó, boa, hein? Se livrou o Sabino. Sabadão, 9h30 da noite. Obrigado pela moral e pela boa sublinhada. Ou seja, que horas é o jogo no sábado? 9h30. Você também acha que vai querer tomar cartão, né, Marcão? Então, é que se tivesse cartão para narrador... Deixa eu te falar uma coisa, e o banco do Bragantino, do Vale? Deixa eu só ver essa chegada aqui na ponta esquerda. Desce mais uma vez o Massa Bruta tentando o segundo gol. Precisa demais dessa virada, ou melhor, dessa vitória. Precisa sair do Z4. Iniciou pela ponta esquerda para Juninho Capixaba, cruzou. John dominou, vai fazer o primeiro gol, bateu por cobertura, botou Sacha para fora pela linha de fundo. Inacreditavelmente a bola não entra. Na ponta esquerda Juninho cruza. Passou da bola o Sabino. John dominou no peito, levou para a linha de fundo. Ele cruzou na segunda trave. Chegou Sacha com o gol aberto. Era para bater de perna esquerda. Ele foi com a sola da perna direita e bate para fora do gol do Vale. É impressionante essa relação do John com o gol, né? Porque poderia até ser uma assistência, mas essa bola também poderia ter entrado na jogada do John. E ela não entra. Você me perguntou do banco do Massa Bruta: Lucão, Jadson, Ivan, Gustavo Neves, Raul, Arthur Souza, Vitinho Mosqueira, Guilherme, Luan Cândido, Douglas Mendes, UDG e Vitinho. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. Passamos de 5 minutos jogados desse segundo tempo. Placar de 1-1 empatado. Empatado o jogo no microfone da Bandeirantes. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Corinthians. 2-1 para cima do Cruzeiro. Daqui a pouco tem Palmeiras e Bahia. Bahia e Palmeiras lá em Salvador. Rogério Assis transmite o jogo com Alexandre Pretzel, Bruno Migliozzi. O Palmeiras já está escalado. Já a escalação do Verdão para você na Bandeirantes. Escalado também o Bahia. 6 jogados desse segundo tempo. Já jogando no campo de defesa. O São Paulo trabalha a bola. Alan Franco erga a cabeça. Ele cruza a fronteira, volta jogando um pouquinho mais atrás com Alan Franco para Juan para Alan Franco pela meia esquerda para Sabino erga a cabeça de perna esquerda, lança para o campo de ataque. Ferreirinha na linha de fundo, chegou na marcação. Pedro Henrique usa o corpo, deixa a bola sair em tiro de meta pro Bragantino e mais nada do Vale. Pois é, né? São Paulo que chega na área, mas pouco consegue criar. E de novo a boa proteção ali da defesa do Massa Bruta, que tem a bola tocando no campo de defesa. Jogo empatado 1-1. Chega de sofrência, obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Em Salvador, alô Bruno Migliozzi, o Palmeiras e o torcedor do Verdão já querendo saber se vai vencer, se vai colar no Botafogo ou não. O Verdão, Palmeiras escalado aí, Migliozzi. Vamos lá, Martelli, escalação do Palmeiras com 21, Everton no gol, na direita 2, Marcos Rocha, zaga de 44, Vitor Reis, 26, Murilo pela esquerda, Caio Paulista, veste a 16, meio de campo, de 5, Aníbal Moreno, 18, Maurício, 23, Rafael Veiga, para um ataque de 9, Felipe Anderson, 10, Rony, e ele está de volta ao time titular, Dudu veste a 7 no Verdão. 6 da tarde, a bola rola para Bahia, Palmeiras e Bahia, o Palmeiras está escalado, já a escalação do Bahia, 7, quase 8 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 1-1, tudo igual no Nabi Abichedi. Já também o banco do São Paulo. Chega de sofrência, obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Lateral para o São Paulo, cobrar no campo de ataque pela ponta direita, toma distância, arremessa a bola, Vinícius toma falta, jogo parado. Volta para o São Paulo na direita, antes a escalação do Bahia, pode falar, Migliozzi. Escalando o tricolor, que vai a campo com o goleiro 23, Adriel. O Rogério trocou o goleiro para hoje. Na direita 2, Gilberto, zaga de 3, Gabriel Xavier, 33, David Duarte. Pela esquerda, Luciano Juba, veste a 46. Meio de campo, de 19, Caio Alexandre, 6, Jean Lucas e 10, Everton Ribeiro. Para um ataque de 16, Tassiano, 7, Ademir e 17, o centroavante uruguaio, Lúcio Rodrigues. Bahia escalado para pegar a equipe do Palmeiras. Voltamos a Bragança Paulista, 8h30 jogados do segundo tempo, 1-1 empatado o jogo. Falta para o São Paulo.
Bragantino. Igor Vinícius toma distância, próxima linha lateral pela ponta direita na altura da grande área. Vai Igor Vinícius, autorizado, levantou no primeiro pau, corta a marcação. Escora de cabeça, tira a zaga do Red Bull Bragantino. Volta para o São Paulo na ponta esquerda, Ferreirinha. Pedalou, balançou, voltou a jogada. Luciano da entrada da grande área, bateu no gol em cima da marcação. Estica a perna esquerda, corta a zaga do Bragantino. A bola volta e o rebote ainda do São Paulo. Luciano trabalha a bola no círculo central do gramado. Se apresenta para fazer mais uma vez o domínio. Ergue a cabeça, Marcos Antônio. Marcos Antônio para Igor Vinícius. Igor Vinícius recua pelo círculo central. É para o domínio de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo gira o jogo pela meia esquerda. São Paulo na pressão. Vem para o campo de ataque. A equipe do São Paulo na ponta esquerda. Ferreirinha dominou, largou a ponta. Veio por dentro, rolou a bola para Marcos Antônio. Marcos Antônio não dá para cruzar. Volta pela meia esquerda para Ferreirinha. Ele vai na individualidade, busca espaço. Tenta o lançamento na linha de fundo. Se antecipa André Hurtado. Cirúrgico bem por baixo. Fica com a bola Bragantino. Não perca o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite onde tem jardinagem tem Steel. E vem pro campo de ataque. O Bragantino, ponta esquerda. Vinicius invadiu a grande área. Bateu no gol. Fraquinho. No canto inferior direito. Fica com ela em caixa tranquila. Bola. Ô, Rafael, aí do Fani. É porque essa bola atravessa o campo de um lado pro outro. O Igor Vinícius não consegue cortar. Tava de costas, ainda tenta, mas não consegue. Ela sobra pro Vinicinho que avança. Mas para finalizar, que coisa, hein? Chuta em cima do Rafael, bola fraca. Desperdiça a chance pro Massa Bruta. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 34ª rodada, nona Bia Bichedi, relógio marca 10 jogados no segundo tempo. Red Bull Bragantino 1, Sacha marcou, São Paulo também 1, gol de Lucas. Alô, Nina Gagliotti. Jogos em andamento pela Série A, Criciúma e Vitória 0-0, o Atlético Paranaense vai vencendo o Atlético Goianiense por 1-0 e a final do Paulista Feminino nas penalidades máximas, por enquanto 3 pênaltis batidos, nenhum convertido. Beleza, hein? Vem pro campo de ataque o São Paulo, Lucas domina na ponta direita, levantou para Luciano no alto, Pedro Henrique tira. Foi bem agora o zagueiro Ferreirinha, dentro da grande área, vai empatar, vai virar Ferreirinha, caiu, bateu no gol, tá pedindo pênalti. Tá pedindo pênalti o jogador de São Paulo na ponta esquerda, Ferreirinha. Deu uma senhora caneta pra cima do André Hurtado, caiu. E aí, do Vale? Eu achei o lance normal, né? Ele acaba se enroscando por ali, mas é impressionante, né? Que essa jogada, o Lucas ele tentou, aí a bola acaba ficando com o Eduardo sai jogando, esquece que o Lucas tá ali, o Lucas rouba a bola. E aí ela vai parar nos pés do Ferreirinha, que faz essa jogada de efeito e depois acaba se enroscando. Tá mexendo o Massa Bruta, saindo o camisa de número 35, o Matheus Fernandes, para a entrada do Jadson, camisa 5. Portanto, Jadson, camisa 5, entrando na vaga do Matheus Fernandes aqui na equipe do Bragantino. Boa, 30-6 aí também, viu, do Vale? Isso, 30-6, exatamente. Saiu o John, né, para a entrada do Mosqueira, camisa 30. O Solé, você não gostou da saída do John? Cara, eu tiraria o Vinicinho. O Vinicinho tá muito mal no jogo. Mantém o John, que é o jogador que está conseguindo achar as assistências, deu o passe pro gol, quase deu outro passe para gol pro Sacha, e aí coloca o Mosqueira na vaga do Vinicinho. O Mosqueira é driblador, ele joga mais pelo lado esquerdo, agora o Seabra o coloca pelo lado direito. Eu teria tirado o Vinicinho. A entrada do Jadson pelo Matheus Fernandes é a famosa 6 por meia dúzia, e aí o Wilton Pereira Sampaio, com toda a mobilidade, conseguiu tomar uma bolada. É incrível como é ruim o Wilton Pereira Sampaio. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. O banco do São Paulo aí, o do Vale. Vamos lá, Martelli, ó, Jandrei, Santiago Longo, Nestor, Rafinha, Michel Araújo, Rodriguinho, Alisson, Eric, Igão, Patrick, Henrique e o William Gomes. O Gustavo Soler, o São Paulo já começa a pensar em mexer com o Max Cubeiras ou não? Demorou, já teria que ter voltado para o segundo tempo com pelo menos uma alteração. A entrada do Rodrigo Nestor na vaga do Marcos Antônio. Agora o Sabino pendurado já não tem mais motivo para continuar em campo também. O São Paulo precisa atacar. O Sabino ele não passa do meio de campo. Tira o Sabino, coloca o Michel Araújo improvisado no setor, já jogou nesta posição. Alisson. E aí o São Paulo teria mais volume de jogo. O Alisson também é uma boa, como disse o Paulo do Vale, já preparado para entrar. Tem que sair o Marcos Antônio, jogador muito burocrático na
partida. Vem pro campo de ataque, o Bragantino domina pela ponta direita, Ricardo, marcação, Lincoln levantou na segunda trave, passou pelo Juninho, Capixaba sobe, mas não chega nela. Sacha chega no carrinho, a bola volta é do São Paulo, chegou no carrinho, bate, voltou para Lincoln pela ponta esquerda, boa bola para Vinicinho, brigou no pé de ferro, corta a marcação, volta na entrada da área, ainda é do Bragantino, não dá para bater no gol, chegou, soltou pela ponta direita, Lincoln arriscou, bateu fraco no centro do gol. Aí ele vai pegar todas tranquilamente o Rafael do Vale. E além do Alisson, Martelli, vem aí o Patrick. O Patrick que se lesionou, teve uma grave lesão, né, de clavícula contra o Palmeiras. Aquele dia que todo mundo ficou muito preocupado, né, quando ele é levado ao hospital do Allianz, ao hospital, voltando hoje, depois de 3 meses, portanto, já. Patrick e Alisson, aliás, neste momento, ó, já vamos aproveitar então, sai Marcos Antônio 20, entra 25 Alisson. O Alisson que voltou também no último jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, jogador que muita gente imaginava que não fosse mais jogar em 24, uma recuperação exemplar. E como bem destacou o Soler sobre o Sabino, além de estar amarelado, sai com a 35, entra Patrick 36, alteração dupla no São Paulo. Soler. Patrick, tomara que consiga já estar com ritmo de jogo, né? Realmente aquela cena no Allianz Parque preocupou demais. Patrick é um jogador formado na base de São Paulo, participou de todas as equipes de formação da seleção brasileira, mas a nível profissional ele ainda não se firmou como jogador profissional. Tomara que ele consiga, depois dessa lesão, ter uma boa sequência. E o Marcos Antônio pagou pelo que ele não fez em campo, não ofereceu muita coisa ao tricolor, tinha que sair mesmo. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua Previdência pra Caixa. Ano novo, vida nova, Previdência nova. Vem pra Caixa. Jogo tá parado, o placar de 1, empatado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. O São Paulo empatando em 1-1, jogando fora de casa, tiro de meta pro São Paulo bater. Daqui a pouco tem Bahia e Palmeiras no microfone da Bandeirantes. Rogério Assis transmite, Alexandre Pretzel comenta, Bruno Milhozzi reporta. 3 jogos nessa quarta-feira, 3 jogos desse feriado no microfone da Bandeirantes. Jogo parado mais uma vez, Alisson. Sofreu a falta no campo de defesa na direita, é isso, do Vale. Exatamente, participando pela primeira vez do jogo, Alisson, né? Ele que voltou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense para a reta final. Importante para o São Paulo e também para o próprio Alisson, jogador que recentemente teve o vínculo estendido com o tricolor paulista por mais um ano, né? Iria até 2026, agora até 2027 o contrato do Alisson com o tricolor paulista. A informação, Nina Gagliotti. Martelli, temos um campeão diferente no futebol feminino. O Palmeiras acaba de derrotar o Corinthians nos pênaltis, num resultado também diferente. 2-0 para o Palmeiras nos pênaltis. O Corinthians perdeu 4 penalidades, ou a goleira Kate Tapia defendeu 3 e uma bola na trave. Palmeiras campeão paulista feminino. O Gustavo Soler, Corinthians hegemonia no futebol feminino, né? Libertadores, brasileiro, paulista. Deu Verdão nos pênaltis e o nome do jogo, pelo jeito a gente estava vendo aqui, foi a goleira, hein? Santa Kate Tapia, né? Porque se o masculino tinha o São Marcos nos pênaltis, agora a Santa Kate Tapia pegando 3 penalidades. Foi a heroína da partida, grande destaque nesta partida, principalmente nos pênaltis. Palmeiras voltando a conquistar um título no futebol feminino e tendo a dobradinha em 2024. Campeão paulista no masculino, campeão paulista no feminino. E tomara que em 2025 Leila Pereira ou Savério Orlandi, que domingo vão disputar a presidência do Palmeiras, invistam cada vez mais no futebol feminino do clube, que o Palmeiras possa ser um time feminino da capital paulista e não um time feminino itinerante, porque jogar em Jundiaí, com todo respeito à cidade de Jundiaí, que tem muita gente apaixonada por futebol, mas o Palmeiras jogar no estádio de um time que vai jogar a 4ª divisão do futebol paulista é muito pouco para o futebol feminino do Palmeiras. Não perca o show de jardinagem Steel, ofertas imperdíveis de produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite onde tem jardinagem de Steel. 18 jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-1. Red Bull Bragantino, São Paulo também 1. Quebra para o campo de ataque, Rafael dentro da grande área de perna esquerda, busca André Silva, corta de perna direita, Eduardo tira a bola, volta para o São Paulo, domina pela meia esquerda,
para Ferreirinha. Ferreirinha pelo seu central do gramado, gira o jogo para Alisson. Alisson inverteu pela ponta para Lucas. Lucas volta a jogada, São Paulo ainda com a bola nos pés. Alisson no campo de defesa pela meia direita, ele domina. Faz o giro frente à marcação, cruza a fronteira, vem Alisson. Se apresenta um pouquinho mais por dentro, Luiz Gustavo, um tapa de bola de perna esquerda. Na ponta direita para Igor Vinícius para Lucas. Próximo ao banco de Fernando Seabra. Lucas sem pressa, recua, sai jogando. Igor Vinícius no campo de defesa, empatando em 1-1. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. São Paulo tenta descer, Rafael quebrava para o campo de ataque na ponta esquerda, a bola era para Ferreirinha, quem domina no meio de dois, perde a bola, toca por último nele. Vai embora pela lateral, o lateral está marcado para o Red Bull Bragantino na ponta direita. André Hurtado, arremessa a bola para Lincoln, fita a marcação, erga a cabeça, busca espaço, volta a jogada para Hurtado, Hurtado pela linha de fundo, para Lincoln, dominou, pedalou, balançou, pressionado por 3, voltou para Hurtado, Hurtado por dentro, Lucas Evangelista domina, ainda mais à frente pelo corredor central da intermediária, Jadson volta o jogo, chama para o campo de ataque, vai curtindo o Madimil, zagueiro, vai você, Eduardo, vai Eduardo, na ponta esquerda ele tenta o lançamento à frente, corta a marcação, tira Igor Vinícius, gira no campo de ataque, perde a falta, André Silva, não marca o árbitro, a bola vai voltar pelo campo de retaguarda. Pedro Henrique está jogando, recua a bola para Cleiton. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Saiu jogando mal agora o Bragantino na ponta esquerda. Eduardo mandou para fora. Lateral marcado para o São Paulo. Manuel para o tricolor aos 20 jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar em Bragança Paulista. Vamos para Salvador, Rogério Assis transmite Bahia e Palmeiras. A bola não rola ainda por lá, Pretzel comenta o jogo. O Milhose reporta, ainda sem começar o jogo, tô vendo aqui, não começou ainda não, hein, Milhose? Ainda não, viu, Martelli? Jogadores no gramado, festa muito grande na Arena Fonte Nova. O Bahia buscando o Libertadores e o Palmeiras com o sonho no tricampeonato. Daqui a pouco a bola rola. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Pode confiar. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 34ª rodada. No Nabi Abichedi, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Bragantino 1, São Paulo também 1. Plantão esportivo da Bandeirantes fala Nina Gagliotti. Nicão amplia, Atlético Paranaense vai fazendo 2-0 contra o Atlético Goianiense. Criciúma e Vitória segue 0-0. Lembrando que hoje, 9h30 da noite, tem a prévia da grande final da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Jogo tá parado, Alisson pé alto, hein? Alisson pé alto ali no campo de defesa. Falta e é para cartão do Vale. Exatamente. O primeiro pro São Paulo no jogo, Alisson pé alto amarelado. Ou seja, Soler entrou, ficou o quê? 2 minutinhos, 3. Sofreu uma falta, fez uma e cartão. E essa daí é a típica falta de quem está sem ritmo de jogo, né? O Alisson inteirão, o Alisson do meio do ano, ele roubaria essa bola e ia partir em velocidade. O Alisson voltando de lesão, calculou errado o tempo da bola e realmente mereceu o cartão amarelo. São Paulo desce para o campo de ataque, André Silva lança, Luiz Gustavo por dentro na ponta esquerda, pedia a bola Ferreirinha, não consegue passar a bola no volante, perde a bola, desce contra golpe na ponta direita, vem na velocidade, domina, tem liberdade na ponta direita, não solta a bola, Mosquera, pedalou, balançou, cruzou, rasteiro, estica a marcação, corta o zagueiro e tira, começou a Emilhossi. O Bahia dá a saída vestido de azul com calção e meião branco. Já o Palmeiras, camiseta branca, calção e meião verde. 0-0 na Fonte Nova. Já, Rogério Assis transmite o jogo. Bahia e Palmeiras se enfrentam no microfone da Bandeirantes. Bruno Milhose em Salvador, monitora tudo. Alexandre Pretzel comenta a partida. Em Bragança Paulista, Bragantino 1, São Paulo também 1. Chegamos à metade deste segundo tempo. Luiz Gustavo chama para o jogo na ponta esquerda, se apresenta. Erga a cabeça, Patrick. Patrick volta a jogada pela quarta zaga. Deu jogo de primeira para Alan Franco. Alan Franco busca espaço, pisa na bola, perde espaço, volta pela meia esquerda. Rola a bola nos pés, vem para buscar a jogada Luiz Gustavo. São Paulo com a bola nos pés, parado. É lenta a saída de bola do tricolor. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Tem que melhorar o futebol praticado em campo nessa tarde o São Paulo, hein, ô Soler? Tá legal não? Ah, muito fraco, Martelli. O time de São Paulo não consegue levar
perigo ao gol do goleiro Cleiton. A única grande jogada que o São Paulo teve no segundo tempo foi uma tentativa individual de novo com o Ferreirinha. Ele chutou no meio do gol e o Cleiton deu um rebote. Então, São Paulo faz muito, mas muito pouco na partida de hoje. Realmente, o placar é merecido agora nesse segundo tempo. No primeiro tempo, o Red Bull foi melhor, acabou tomando o empate numa falha e não jogou nada também no segundo tempo. Se a gente tivesse uma média para o jogo, olha, essa média não passaria de ano. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque a equipe do Bragantino. Soltou a bola na entrada da grande área. Vai bater o gol. Evangelista em cima da marcação. A bola volta na ponta esquerda. Se oferece para Sacha no desvio. Sacha pela meia esquerda para Vinicinho. Armou de perna direita. Bateu longe. E Sacheron ergueu a bola por cobertura e linha de fundo. Tiro de meta pro São Paulo enquanto mexe. Mexe o Bragantino. Pois é, inclusive subiu a placa aqui com o Gustavo Neves 22 no lugar do Lincoln. E aí caiu o jogador do Massa Bruto, Evangelista, mas já sinalizou que está tudo bem. Então está tudo bem com ele, camisa 8, Evangelista. Portanto, confirmada a alteração, saindo o 10 Lincoln, entrando o 22 Gustavo Neves na equipe do Bragantino. É a terceira mudança do Bragantino, viu, Gustavo Soler? Entra seu xará e esse é Neves. Exatamente, e o Lincoln não jogou nada, né, também na partida, muita dificuldade de camisa 10, ele teve uma ótima oportunidade no primeiro tempo, numa falha de marcação do Alan Franco, ele saiu cara a cara com o goleiro Rafael, encheu o pé na bola e mandou para fora. No segundo tempo não apareceu para jogar, então alteração merecida porque não desempenhou um bom futebol o Lincoln no dia de hoje. E aí o São Paulo aproveita, hein, do Vale? Exatamente, ó, saindo 47 Ferreirinha para a entrada de 11 Nestor. Nestor que vive aí a expectativa, quem sabe, de receber uma proposta do Bahia, que acho que o São Paulo não iria dificultar muito não, dependendo do valor. Vamos lá, Soler. Terceira agora do São Paulo, vem o Nestor no lugar do Ferreirinha. Tira a velocidade, tira o drible, mas agora o São Paulo tem um jogador que atua de uma forma mais coletiva, vai preencher um pouco mais o setor do meio de campo, muda o estilo de jogo, vamos ver como é que vai se adaptar em campo o Nestor. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. 26 jogados deste segundo tempo. Red Bull Bragantino 1. São Paulo também 1. São Paulo no campo de ataque. Lateral para o tricolor. Bater no campo de ataque pela ponta esquerda. Patrick arremessa a bola. Volta a jogada. Bota na grama de novo. Quase que perde a bola. Alan Franco cai. Pede a falta. O árbitro para o jogo. Caiu, pediu a falta. Era o Luiz Gustavo na bola. Falta bem esquerda. A bola para o São Paulo do Vale. Exatamente, né? E o Luiz Gustavo fica caído, ó. Sentindo aí um pouquinho o desgaste. O camisa 16 do São Paulo, que agora se posiciona para fazer a cobrança da falta por aqui no Nabi Abichedi. Por enquanto tudo igual 1-1. Jogo parado em Bragança, aí em Salvador, Arena Fonte Nova, Bruno Milhozzi. Como é que tá o jogo do Palmeiras contra o Bahia? É o Bahia quem dá as cartas, viu, Martelli, neste jogo, e o tricolor de aço vai dando seus primeiros passos. O Palmeiras recuado, agora sim coloca a bola no chão. Quase 5 jogados lá em Salvador. É o primeiro tempo, assim que terminar em Bragança. Rogério Assis transmite Bahia e Palmeiras com Pretzel e Bruno Milhozzi na transmissão da Bandeirantes. Em Bragança, 27 jogados, segundo tempo. 1 para o Bragantino, 1 também para o São Paulo. Jogo parado, bola para o Bragantino no campo de defesa. Não perca o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite, onde tem jardinagem, tem Steel. Bragantino está jogando no campo de defesa. Trabalha a bola pela meia esquerda, erga a cabeça, um tapinho de primeira, capixaba por dentro. Bom passe, em velocidade ele passou, mas passou mal. Quarta marcação, Igor Vinícius na ponta direita. Vinícius desce no contragolpe por dentro para André Silva, não faz um bom jogo, faz um mau jogo. André Silva perde a bola no círculo central. Não tem ninguém no banco aí que é centroavante não, o PDV. Centroavante não, Martelli, centroavante não. Tem o William Gomes, que é atacante, e o Eric também seriam as opções mais ofensivas. Mas o Caleri tá em Bragança, né? Só que ele tá no camarote, o Soler. Então, André Silva não faz um bom jogo não. Tira o André Silva, coloca o Luciano para jogar na referência, coloca o William Gomes. Seria uma boa alternativa a favor do time do São Paulo, para ter também mais qualidade para chegar nessa defesa da equipe do Red Bull Bragantino. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. Agora o Vinicinho deu uma chegada na linha de fundo. Acabou o campo para ele, tropeçou em si mesmo
a si próprio, sendo o mais redundante possível, né, Soné? Aí o Vinicinho tinha que tomar cartão amarelo e já ser inscrito num curso de atores, porque foi mal, hein? Que atorzinho fraco que é o Vinicinho, piscinou dentro da área, nada aconteceu, tinha que ter tomado cartão amarelo. Agora o Wilton vacilou em não apresentar o cartão por simulação. 28, quase 29 minutos jogados desse segundo tempo. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1, empatado o jogo. São Paulo para o campo de ataque. Lucas lançado na ponta direita, cruza a fronteira, passa nas costas dele pela ponta Igor Vinícius. Lucas prefere fazer o break, recua, trabalha um pouco mais atrás para Alisson. Alisson pelo círculo central do gramado, um pouco mais à frente. Luciano ergueu a cabeça, enxergou na ponta esquerda. Patrick cruza para o meio da grande área, no alto, tira Eduardo. Corte, vai cirúrgico sair para o jogo a equipe do Bragantino. Lucas Evangelista escapa da marcação. Passou da marcação do Alisson, 3 dedos, a bola abriu o bolão pela ponta esquerda para Sacha. Tá fora de posição, centroavante do Bragantino. Abandona a ponta, vem por dentro, volta jogando um pouquinho mais atrás. Jadson pela quarta zaga. Recua e está jogando pro Bragantino. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bragantino pro campo de ataque, lançado na ponta direita, Hurtado. Hurtado tentou fazer o cruzamento, esticou a perna, botou para fora Patrick. Tocou por último no Hurtado, ganha a lateral São Paulo. Posse de bola para o tricolor bater no campo de defesa pela meia esquerda. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 34ª rodada na Bia Bichedi. Relógio marca 30 jogadas do segundo tempo. Bragantino 1, gol de Sacha. São Paulo também 1, gol de Lucas. Na Bandeirantes, o plantão esportivo fala Nina Gagliotti. Janderson abre o placar para o Vitória 1-0 contra o Criciúma. Vale ressaltar que o Criciúma joga com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo. O Furacão segue vencendo o Atlético Goianiense por 2-0. Olha o Carpini aí, Soler. 1-0 para o Vitória em cima do Criciúma. Show! Rebaixamento. Fala dele. E a expulsão que a Nina citou do Criciúma foi um absurdo. Vitória não tem nada a ver com isso. Absurdo ser expulso ou absurdo ser expulso? Absurdo ser expulso. O cara tropeçou, sem querer ele caiu em cima do adversário. No máximo ali era um amarelinho. Forçou a barra nessa expulsão, a arbitragem lá em Criciúma. E o Criciúma do Tencate, que tinha tudo, tinha cara que ia permanecer na Série A, está se complicando cada vez mais. E ótimo trabalho do Carpini nesse processo de recuperação do Vitória para se manter na elite. Ano que vem teremos mais uma vez o clássico na Bahia, que é espetacular o Bavi. Falando em Bahia, Arena Fonte Nova, o Palmeiras está jogando, já a Bandeirantes transmite. Como é que tá o jogo aí, Milhose? 9 minutos de jogo, Martelli, segue 0-0 Arena Fonte Nova. Há pouco o Rony apareceu pela ponta direita, fez um cruzamento só. Palmeiras muito modesto até aqui no jogo. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem pra Caixa. Em Bragança, relógio marca 32 jogados do segundo tempo, placar de 1-1. Empatado o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. No tradicional Efebro Verda Ponto 9 de São Paulo, na faixa estendida 86.3. Pegando legal em todos os cantos do Brasil e em todos os cantos do mundo. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No aplicativo da Band, o Band Play, o torcedor do São Paulo que é a virada. Saiu atrás, empatou o jogo. Pro torcedor do Massa Bruta, só a vitória interessa para sair, espantar o Z4. 32 jogados do segundo tempo, placar de 1-1. Trabalha a bola, o São Paulo no campo de ataque, erga a cabeça, Alisson para Luciano. Luciano tentou fazer o giro, cai, pede a falta, o árbitro manda seguir. Tranquilamente está jogando o Bragantino pelo campo de defesa com o Evangelista. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Desce na ponta esquerda, Jadson, leva para a linha de fundo pro Bragantino, levou no limite, cruzou, Sacha deixou passar, vai bater o gol, passou do Hurtado. Passa da bola, Hurtado, a bola nos pés do Rafael, quase ele chega para bater e fazer o segundo do Vale. No momento que saiu o público por aqui, Martelli, 8.895
pagantes para uma renda de R$ 462.525. Nestor domina pela ponta esquerda para o campo de ataque. O São Paulo insiste, bate no gol. Travado pela marcação. Tá aberto o jogo, hein? 33 do segundo tempo. Desce no contragolpe. Agora o Bragantino domina pelo círculo central. Juninho Capixaba pela ponta esquerda. Cochilou. Perde a bola o Bragantino. Perde a bola também o São Paulo no campo de ataque. Vem o Massa Bruta na ponta esquerda. Velocidade, jogada individual na ponta esquerda. Aí o Evangelista tentou cavar uma falta, ninguém caiu na dele. Evangelista pela ponta esquerda, volta o jogado um pouquinho mais atrás, trabalha a bola com Jadson. Jadson pelo campo de ataque, tenta a inversão pela ponta direita. Já Eric, já mudança no São Paulo. 33, quase 34, 1-1 empatado o jogo. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. É uma boa Eric no São Paulo, Soler, se vier, né? Coloca a velocidade e aí eu tiraria o André Silva para colocar o Eric, puxa o Luciano para ser o centroavante do time do São Paulo e força o jogo coletivo. Até agora são 34 minutos do segundo tempo e a gente continua repetitivo. O São Paulo não troca mais do que 5 passes, tenta sempre na individualidade. Segue um jogo muito ruim por parte da equipe do Tricolor Paulista. Bragantino para ataque, o cruzamento para Sacha, passando a bola, vai pela linha de fundo. Na ponta esquerda, o cruzamento fechado. Sacha na segunda trave. Na jogada do Neves. Gustavo Neves era para Sacha. A bola um pouquinho mais alta que o centroavante. Passa à esquerda do goleiro do Vale. Agora foi pelo alto, mas há poucos minutos foi por baixo. E é impressionante, né? Porque a impressão é que essa bola vai entrar a qualquer momento e não entra. Leva perigo de novo o Bragantino, mas não marca. Daqui a pouco o Eric no São Paulo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Relógio vai marcar 35, ouça só 35 jogados no segundo tempo. Bragantino 1, São Paulo também 1. Vai a 58 pontos o São Paulo. Estaciona em 37 o Bragantino. Não é um bom resultado para nenhum dos dois times. Tempo, momento do jogo. Daqui a pouco o Gera Assis transmite. Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova. Já em andamento aí, Milhossi. 13 minutos jogados, 0-0 Fonte Nova Salvador. Há pouco o Ademir cabeceou uma bola e o Everton fez boa defesa. O Bahia segue melhor no jogo. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. São Paulo para ataque, 35 do segundo tempo. Lucas na ponta direita, invade a grande área, levou para a linha de fundo, cruzou, deixou passar, Cleiton sobrou para o jogo árbitro. Deu a saída de bola em linha de fundo, mas o Cleiton, Cleiton dá cada susto, hein, do Vale. Pois é, né? Dessa vez acabou o campo para o Lucas. Ele está em todos os lugares, inclusive fora do campo. O camisa 7 do São Paulo, no momento que mexe o tricolor paulista, saindo André Silva, 17, entrando o Eric, 33. Soler, saiu o centroavante que não foi bem no jogo hoje não. Não foi bem, o André Silva normalmente quando ele vai bem, e essa bola não saiu toda, hein? E o Cleiton, meu Deus, é aprontar mais uma daquelas. Goleiro Cleiton vive momentos sempre de muita emoção. Impressionante como ninguém consegue tirar ele do gol do Red Bull Bragantino, mesmo ele entregando a paçoca em vários momentos. Alteração interessante, agora o Luciano vira o centroavante do time do São Paulo, o tricolor que terá o Lucas com a possibilidade de jogar por dentro. Dá para fazer algo positivo e ter um São Paulo mais forte nesta reta final de partida. O André Silva vai ficar com aquela sina de atacante que entra no segundo tempo para fazer gol. Quando ele começa, ele vai mal. Bragantino via para o campo de ataque na linha de fundo, aí cruzou mal Hurtado. Tava com muito espaço na linha de fundo, ele cruzou, passou por todo mundo em lateral. Mais uma mudança aí no Bragantino, do Vale, pelas minhas contas, quarta mudança. Serão duas, então já matando todas aqui, ó. Saindo o Evangelista 8 para a entrada do Raul com a 23 e saiu também o Sacha com a 19 para a entrada do 27, Arthur Souza. Arthur Souza em campo, Raul também, Soler. O técnico do Bragantino, Fernando Seabra, ele tirou os dois volantes, colocou dois volantes. Tirou um ponta, colocou um ponta. Tirou um meia, colocou um meia. Tirou um centroavante, colocou um centroavante. Não fez nenhuma mudança também para modificar a forma de jogar da equipe do Red Bull Bragantino. Então, vai continuar a mesma coisa. Pode ser que uma bola dentro da área, o Arthur Souza consiga fazer um gol, ele é mais alto que o Sacha. Pode ser,
mas não vai mudar o estilo de jogo e nem o pensamento do Red Bull Bragantino em campo. No entanto, não dá para entender como que o Vinicinho continua em campo. O Vinicinho não está jogando absolutamente nada. Briga com a bola, mal demais no campo de jogo, camisa 54 do Red Bull Bragantino. Ele que deveria ter saído. Errou, na minha visão, na mudança agora o Fernando Seabra. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 38 jogados do segundo tempo, placar de 1 a empatado o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes daqui a pouco. Rogério Assis parte para a Arena Fonte Nova, para Bahia e Palmeiras, com Alexandre Pretzel, Bruno Migliozzi. A sequência do futebol brasileiro. 38 jogados e meio. 1 a 1 empatado o jogo, 5 alterações já pelo lado do Bragantino. Vai para a cobrança de lateral São Paulo no campo de defesa pela meia direita. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Como é que tá o jogo aí na Arena Fonte Nova, Bruno Migliozzi? 16 minutos, quase 17, é o Bahia que vai para o ataque de novo com o Ademir pela ponta direita, cruzamento na área. O Palmeiras afasta, é a tônica do jogo, o Bahia ainda aperta. 39 jogados deste segundo tempo em Bragança Paulista, já indo para Salvador. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1. São Paulo cobra a lateral pelo campo de defesa na meia direita, erga a cabeça, tenta escapar, Igor Vinícius perde a bola. Toca por último, ele sai em lateral. Manuel para a equipe do Bragantino bater no campo de defesa. Dá aquela olhadinha, Lucas, para o banco de reservas. O São Paulo ainda tem uma alteração para ser feita. Enfim. Mas ele já parou todas, isso que eu ia falar. Já parou as 3, né? Mas ele não botou o Patrick e o Nestor ao mesmo, o Patrick e o Alisson ao mesmo tempo, não? E aí depois ele colocou o Eric e depois o Nestor. Ou seja, é isso aí até o final. Quem que sobrou no banco aí, inclusive? Deixa eu ver a chegada do Bragantino na ponta esquerda de 3 dedos. Juninho Capixaba. Uma defesaça do Rafael de mão trocada no canto inferior esquerdo. Capixaba lançado dentro da grande área na ponta esquerda, que bola. O recurso foi esse, não tem a perna direita, vai de 3 dedos mesmo. Que defesa do Rafael do Vale. E você me perguntava quem sobrou no banco, ó. Jandrei, Santiago Longo, Rafinha, Michel Araújo, Rodriguinho, Igão, Henrique e o William Gomes, que voltou da seleção sub-20 e rapidamente se juntou aí à equipe do São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 34ª rodada, nona Bia Bichedi, relógio marca 40 minutos jogados no segundo tempo. Bragantino 1, São Paulo também 1. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. E esse empate que não adianta muito para o tricolor paulista, 58 pontos, segue na 6ª colocação, Flamengo e Internacional, os dois à frente na tabela. Ambos têm 59 pontos. Na parte de baixo, o Bragantino segue na 18ª posição, 37 pontos, também não muda nada. E falando do jogo em Salvador, Palmeiras vai somando 65 pontos, o Botafogo tem 68. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima. 41 e 20. O Gustavo Soler, se permanecer dessa forma, 1 a 1, tá de bom tamanho para os dois times. Não em objetivos, mas do que foi produzido em campo. Nossa, sim, produzido em campo perfeito, Martelli, porque ninguém mereceu até esse momento marcar o segundo gol. Jogo muito ruim, agora uma falta totalmente sem noção do Vinicinho. Ele empurra o Patrick no alto, o Patrick não chegaria na bola e com isso o Vinicinho, ele matou o ataque da equipe do próprio Bragantino. Jogo fraco tecnicamente. Vem pro campo de ataque, o Bragantino domina Hurtado pela ponta esquerda, pra cima da marcação de Igor Vinícius, abandona a ponta, vem por dentro, tá do lado esquerdo, Hurtado levantou a bola na segunda trave, no alto, Alan Franco tira, toca de cabeça, a bola volta pro São Paulo na ponta esquerda, erga a cabeça, tenta descer pro campo de ataque, tá pressionado o Eric pela meia esquerda pra Patrick tenta o lançamento à frente pra velocidade de Luiz Gustavo, já não é mais aquele, né? Ainda mais com 42 minutos do segundo tempo. Saiu com bola em tudo em lateral. Lateral pro Bragantino, cobrado mal Bragantino. Retoma o São Paulo, Luiz Gustavo gira pela meia esquerda no campo de defesa. Calma jogada, experiente o volante. Trazendo a bola para Alan Franco. Alan Franco dentro da grande área para Rafael. Vai Rafael de perna esquerda, quebra pro campo de ataque, buscando na ponta direita. Bola era para Eric. Juninho Capixaba que domina. Volta a jogada dentro da grande área.
Recomeça o Bragantino, dá um tapinha na bola, Cleiton. Cleiton pelo campo de defesa, Pedro Henrique volta a jogada para Cleiton, 42, quase 43 minutos jogados deste segundo tempo. 1 para o Bragantino, 1 também para a equipe do São Paulo. Juninho Capixaba caminha com a bola nos pés do lado esquerdo do gramado do campo de defesa. Olha a bola nos pés por dentro, vem para buscar a jogada do volante. Jadson inverte o lado do campo na ponta direita, pega forte demais. Manda pra fora em lateral, manual pro São Paulo bater no campo de retaguarda pela ponta esquerda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.com. Atenção lá na Arena Fonte Nova, o jogo, Bruno Migliozzi. 21 minutos jogados, segue 0-0 por muito pouco. Bahia perdeu uma chance com o Tassiano dentro da área, não conseguiu a finalização e o Palmeiras segue sofrendo. Bahia toca a bola no campo de ataque, mas segue 0-0. Daqui a pouco o Rogério Assis transmite Palmeiras e Bahia. Bahia e Palmeiras da Arena Fonte Nova com Alexandre Pretzel, Bruno Migliozzi, o timaço da Bandeirantes. 43,5. Segundo tempo, sai jogando mal Lucas. Lucas, o autor do gol, perdeu. E agora, hein? E agora vem Bragantino. Pode marcar o segundo gol, bateu em cima da marcação, não soltou Neves. O Bragantino tá tendo um monte de chances de finalizar. Estão pecando naquele último passe e na finalização, hein, Soler? E agora o meu xará, o Gustavo Neves, foi muito, mas muito mal. Matou o ataque do Bragantino, que poderia ter matado o jogo. Eric pra cima da marcação no contragolpe pela ponta direita. Juninho Capixaba, toma dele. Na linha de fundo ganhou Juninho. Tiro de meta pro Bragantino no último minuto regulamentar do primeiro, ou melhor, do segundo tempo, hein, do Vale. Daqui a pouco pintando a plaquinha por aqui. É impressionante, né? O São Paulo desce, o torcedor do Bragantino já fica com aquele frio na espinha, porque só deu Bragabu até aqui e o São Paulo desceu muito pouco. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata. Já 45, já 45. Vai terminar o jogo no Nabi Abichedi. Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1. Vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela ponta esquerda. Luiz Gustavo é quem tem a posse de bola. Vamos até 51, vamos até 51, mais 6 de jogo. São Paulo no círculo central, sai jogando, trabalha a bola no Franco. 45 do segundo tempo, só mais 6. Abre a jogada para a direita para Igor Vinícius para Eric. Eric abandona a ponta, vem por dentro, deixou Juninho Capixaba na saudade, abriu jogada pela ponta esquerda. Boa bola para Patrick, adiantou demais. Mal na escolha agora o Patrick. Jogo fica aberto, hein? Sai mal também a equipe do Bragantino. Luiz Gustavo, entrada da grande área, o Luiz. Isolou, mandou por cima do gol em tiro de meta pro Bragantino e mais nada do Vale. Mas mostrou o que tem que fazer, né? Claro que a bola acaba indo aí mais pro alto. Mas agora há pouco o São Paulo ali com o Nestor poderia ter finalizado de fora da área. Deu esse toque a mais. Perdeu o controle dela. São Paulo pouquíssimo inspirado, mas até aqui vai levando um pontinho de volta a capital paulista. 45 do segundo tempo, o relógio marca 45, quase 46 da segunda etapa. Bragantino 1, São Paulo também 1. Jogo tá parado em lateral pro São Paulo no campo de defesa. A situação na Arena Fonte Nova, o Migliozzi. O jogo dá uma acalmada agora aos 23 minutos, segue 0-0, poucas chances, mais pro Bahia do que pro Verdão. Jogo parado, 1-1, empatado o jogo mais. O lateral pro São Paulo cobrar no campo de defesa. Lateral pro Bragantino bater melhor, hein? Melhor porque o árbitro inverteu o arremesso lateral. Deu a posse de bola pro Bragantino. Na ponta esquerda, vai pra cobrança. Juninho Capixaba, trabalha a bola por dentro. É pra Neves. Neves escapa da marcação. Vem Bragantino, ponta esquerda, passe errado. Igor Vinícius estica a perna esquerda e tira. Quarta marcação do São Paulo. Volta a bola pra equipe do Bragantino. Retoma a posse de bola Pedro Henrique. Inverte o lado do campo na ponta esquerda. O toque de cabeça na entrada da grande área. Nos pés de Juan que vai ser jogando. 46,5, vamos até 51. São Paulo desce em contra-golpe. Lucas domina pelo círculo central do gramado. Escapou da marcação. Gira o jogo pela meia esquerda. 3 dedos da bola chamando para o campo de ataque. É Patrick. Patrick domina, erga a cabeça, busca espaço. Vem levantar a bola para o meio da grande área. Preferiu dar uma acalmada. Volta a jogada um pouquinho mais atrás. Trabalha a bola. O São Paulo tentando marcar no segundo gol. O relógio vai marcar 47. Inverteu mal a bola o São Paulo. Nos pés de Juninho Capixaba, que está jogando pelo campo de defesa pela meia esquerda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. 47, parece que 1-1 tá bom para os dois times, hein, ô Soler? Pelo menos do que estão
mostrando agora nesse finzinho. Deixa eu ver agora. Eric pro campo de ataque. Entrada da grande área, gira pela ponta direita, deu passe à frente. Penteia, a bola tá sem espaço, completamente sem espaço. Alisson inverte o lado do campo, chamando do outro lado o Patrick. Patrick domina, ergueu a cabeça, cruzou a meia altura, cruza mal. Quarta marcação, volta no peito de Alisson. Alisson pela ponta esquerda para Luciano, subido no jogo. Luciano para Alisson. Alisson na linha de fundo, ponta esquerda pro cruzamento. Duas vezes. Mais duas vezes. Duas vezes seguidas, o Patrick cruza mal demais do Vale. Pois é, né? É o resumo do São Paulo, pouco inspirado através dos seus atletas. E por enquanto tudo igual, 1-1. Martelli. Diga, Soler. E essas duas últimas jogadas resumem bem o que foi a partida. 2 cruzamentos do Patrick errados. No contragolpe, a bola se oferece para o Arthur Souza. Ele sai correndo, dominando a bola e sai pela linha lateral. Esse é o resumo do jogo. Duas equipes que não sabem o que fazer com a bola no pé. 48 jogados deste segundo tempo, vamos até 51, só mais 3. O São Paulo pediu uma falta em cima de Igor Vinícius na ponta direita, juiz não deu, manda seguir, ficar louco Davi do Igor Vinícius. Lateral para a equipe do Bragantino, cobrar na ponta esquerda, já cobrado Neves, Gustavo Neves perde a bola e toma a equipe do São Paulo. Jogo aberto em Bragança, finzinho de jogo, vamos até 51. Lucas domina no campo de ataque na ponta direita, volta o jogo. Um pouquinho mais atrás se apresenta Alisson. Alisson, bom giro, frente à marcação, soltou por dentro para Luciano. Luciano abriu jogada, ponta esquerda. Gol! Agora sim, capricha Patrick. Patrick cruza em cima do zagueiro. Volta a bola para Patrick na linha lateral da grande área pela ponta esquerda. O árbitro está dando toque de mão. O árbitro está dando um toque de mão no cruzamento em cima do zagueiro. Uma falta perigosíssima para o São Paulo aí do Vale. Pois é, poderia ter dado a vantagem, mas achou que a falta seria melhor para o tricolor paulista. Olha, mais um pouco seria pênalti, hein? Impressionante. Nestor na bola, lado esquerdo. Milhozzi, rapidamente, como é que está a situação na Arena Fonte Nova, hein, Milhozzi? No momento em que tem gol do Bahia, Luciano Rodrigues chuta com a perna direita, após boa troca de passes do tricolor, encontra o espaço, chute cruzado, o Everton não alcança. O Bahia está na frente, 1-0 aos 27 da primeira etapa. Abriu o placar, portanto, na Arena Fonte Nova, Bahia, 1-0 para cima do Palmeiras. Falta para o São Paulo bater em Bragança. Quase 50 jogados, vamos entrar no último minuto de jogo. A um passo da grande área pela ponta esquerda, bem levantamento, pode ser agora São Paulo, levantou na segunda trave, o toque pela linha de fundo. Subiu mais alto que todo mundo, Juan, mas mandou por cima do gol do Vale. Este é o São Paulo, né? Mesmo quando chega numa falta próxima à grande área, mesmo finalizando, não leva perigo. Chegamos ao último minuto de bola rolando no Nabi Abichedi. Daqui a pouco o Rogério Assis na sequência assume. Bahia 1, Palmeiras 0 no microfone da Bandeirantes. Alexandre Pretzel e Bruno Milhozzi. 3 jogos nesse feriado no microfone da Bandeirantes. Saiu jogando mal agora o Bragantino. Quem sabe o São Paulo na descida. Ponta esquerda dominou, Eric cruzou para o meio da grande área. Para ninguém, estica a perna, Pedro Henrique tira. Vai terminar o jogo. Em Bragança Paulista, um resultado que não interessa a nenhum dos dois times. Hurtado perde a bola no bate-bate, volta para Hurtado. Hurtado na ponta esquerda no campo de ataque, só mais 20 segundos de bola rolando. Tem pressa o Bragantino. Hurtado tentou fazer o giro por cima da bola, perdeu. Sai com a bola e tudo em lateral. Manual para o São Paulo cobrar no campo de defesa pela meia direita. Wilton Pereira Sampaio aponta o centro de campo. Termina o jogo em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1. São Paulo também 1, diretamente para a Arena Fonte Nova. Palmeiras em campo, alô, Rogério Assis. Valeu, Martelli, com as emoções do jogo do São Paulo em Bragança Paulista. Arena Fonte Nova, Salvador, 29 primeiro tempo, Bahia está vencendo o jogo 1-0. Domina o Verdão, abertura pelo meio campo, toca à frente da marcação com Veiga, tenta o passe por dentro, vira Moreno, toca na ponta, ali marcando o Ademir, ganhou pro Bahia, dá o primeiro come, entrega atrás, volta a bola, caiu o Alexandre, a Everton Ribeiro, protege de volta o passe pelo meio, Jean Lucas, já toca com o Ademir, lá do esquerdo, escapa do Caio Paulista e volta a bola para a direita, Gilberto domina na grande área pro goleiro, Adriel levanta, enfim o pé, levanta essa bola para a ponta muito alta, sobe de cabeça, corta atrás, Caio Paulista, Everton Ribeiro vai na trombada, perde, insiste o Palmeiras com Dudu, caiu, vantagem para o Verdão ainda, para Caio Paulista, dá no meio, Aníbal Moreno, faz a inversão e toca forte pro lado direito, 30
Primeiro tempo em Salvador, Bahia 1-0. Marcos Rocha fazendo inversão, abre a jogada, direita para a ponta esquerda, para Caio Paulista, dele para Dudu, linha de fundo marcado, olha para a área, levantou para o gol de cabeça, subiu a marcação Gabriel Xavier, rebote, volta, entrada na grande área para Veiga, Marcos Rocha tenta com o joelho, a defesa rebate, pedem a falta, a arbitragem não marca, recuperação com o Palmeiras outra vez, 30 minutos, 30 segundos do primeiro tempo, domina, a bola vem à frente, Murilo levanta na direita, essa bola muito alta, de cabeça na marcação, bota para fora essa bola, Luciano Juba, em lateral é bola para o time do Bahia cobrar, aliás do Palmeiras cobrar, 30 minutos e meio, primeiro tempo.